Loterias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas mais 34 minutinhos. Claudinei Corsi.
Olá, muito boa tarde para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, a jornada esportiva através dos canais Futebol Interior. Você ligado com a gente não vai perder um só lance da 18ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, às 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite. Tem Guarani, tem Bahia no Brincão de Ouro da Princesa. Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior através do nosso Facebook, através do nosso YouTube, 2 canais para você, Futebol FI e Futebol Interior, através do nosso app para Android, do canal de áudio do nosso site. Muito obrigado a você que está com a gente aqui da Rádio Futebol na Canela, também do portal Araraquara News. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, a jornada esportiva no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, em todas as redes sociais dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. 17 horas mais 36 minutos, 17h36. Por aqui nós falamos sempre em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Corujão, autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões. Uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 17h37, agora está no ar a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Hoje com as emoções da 18ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje, sabadão, 16 de julho de 2022. Desde já, deixando o nosso grande abraço à cidade de Campinas, que no dia 14, na quinta-feira, completou 248 anos, esta amada e tão querida Campinas de todos nós. Grande abraço também a toda a presidência e diretores do Clube Semanal de Cultura Artística, 167 anos, o clube mais velho com atividades ininterruptas, o clube social mais antigo do Brasil. Parabéns a toda a comunidade culturista. E você ligado aqui não vai perder um só lance de Guarani Bahia com a narração de Lucas de Souza, comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença dele, o nosso samurai Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, você tá ligado com a gente em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi. Desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E às 17 horas mais 38 minutos eu começo a girar os primeiros e principais destaques aqui na nossa jornada esportiva. E o primeiro que está chegando é o do Bugre, com ele, Albert Cavalcante. o nosso índio de plantão hoje, Albert Cavalcante. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E o primeiro do Bugre, hein, Albert? Diz aí. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amiga internauta, conectado nas multiplataformas dos canais Futebol Interior. O Guarani vem com ânimo renovado após a vitória sobre o líder, mas a equipe ainda segue na zona do rebaixamento. Com os resultados parciais da rodada, ele está na 19ª colocação com 17 pontos. E este será o terceiro jogo do técnico Mozart. Sob o comando dele, o Guarani conquistou 4 dos últimos 6 pontos disputados. O treinador não vai contar com o Giovanni Augusto, que sofreu uma lesão muscular nos treinos. Ele veio atuando como falso 9 no trio de ataque.
mas o Guarani conta com a volta do lateral esquerdo Matheus Pereira e do atacante Bruno José. Eles ficaram fora do jogo contra o Cruzeiro por questões contratuais, Claudinei Corsi. Legal, e piscou aqui no meu WhatsApp, Albert Cavalcante. O Guarani já está definido, Albert? Definido e escalado o Guarani do técnico Mozart. No pique do rádio pro torcedor do Bugre, como é que joga o Guarani, Albert Cavalcante? O Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim: Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Pode ser a última partida do Matheus Pereira com a camisa do Guarani. Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. No repeteco, Albert Cavalcante. Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. Legal, tá aí pra você, torcedor do Bugre, como joga o Guarani. Hoje vamos fazer diferente aqui, trazer a manchete, o destaque já num mini boletim da equipe do Bahia, chegando com o nosso companheiro da Rádio Cruzeiro da Bahia, o Vitor Hugo, trazendo o destaque do Bahia. Diz aí, Vitão! Olá, meus amigos da Rádio Futebol Interior, trago informações do Tricolor da Boa Terra, o Esporte Clube Bahia, e nesse sábado, às 18h30, enfrenta a equipe do Guarani, aí em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Olha, o Tricolor já faz 4 jogos que não consegue vencer. Foram 2 partidas pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, onde perdeu as 2 para o Atlético Paranaense, e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, já são 2 empates. Primeiro, diante do Grêmio, na Arena Fonte Nova, 0-0, e por último, empate com Vila Nova, 1-1 lá em Goiânia. Apesar disso, o Tricolor é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Para essa partida diante do Guarani, há um tabu. O Tricolor nunca venceu o Guarani aí no Brinco de Ouro da Princesa. O treinador Anderson Moreira terá alguns retornos. São eles o Marco Antônio, meio-campo, já tinha um bom tempo no departamento médico, e o lateral esquerdo, Luiz Henrique. Porém, o Anderson também terá desfalques. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, tomou o 3º cartão amarelo, não vai poder atuar. E tem o volante Rezende, e o volante Emerson Santos e o zagueiro Luiz Otávio, todos esses entregues ao departamento médico. A provável equipe que o Anderson leva a campo nessa partida diante do Guarani é Danilo Fernandes no gol, a defesa com André na direita, Ignácio, Gabriel Xavier, Luiz Henrique ou Djalma, no meio-campo Miqueias ou Falcão, Patrick De Luca, Lucas Mugni e Daniel. Na frente, Raí Nascimento e Davó. É isso do Bahia, são informações que eu trago aqui direto de Salvador. Vitor Hugo para a Rádio Futebol Interior. Legal, Vitor Hugo, muito obrigado. Daqui a pouquinho o Albert confirma definitivamente a equipe do Bahia. E a Rádio Futebol, os canais de Futebol Interior têm opinião esta tarde e noite. A opinião é do nosso presidente, que é ele, Wagner Ferreira. E aí, Wagner, muito boa tarde para você, quase boa noite, seja muito bem-vindo. E a sua expectativa para esse jogão de bola, hein, Wagner? Guarani Bahia. Ok, Claudinei Costa, grande abraço a você, a todos os companheiros da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior. É um jogo onde o Guarani tem amplas condições de conseguir um resultado positivo. Tem alguns fatores a seu favor, né? Técnico novo, que já tem um empate e uma vitória, vai para o seu 3º compromisso, jogando dentro de casa. Guarani embalado, muito embora esteja ainda na penúltima colocação no campeonato, que patina, ganha uma partida, os outros também ganham. O Guarani não consegue sair da zona de rebaixamento, mas hoje consegue. Se conseguir a vitória diante do Bahia, que tem amplas condições para isso, pode conseguir esse objetivo. Com relação à escalação fornecida pelo Albert, eu concordo com o Mozart. Há algumas alterações feitas. Ele mantém, por exemplo, o Ludic. Muito torcedor do Guarani exigindo a camisa de titular do Ludic. Toda vez que entra, tem estrela o garoto e merece ser escalado ali pela direita. E no ataque, ele tem que fazer uma mexida no doce, né? Já que o Giovanni Augusto, que vinha fazendo um falso 9, está praticamente fora do Guarani. Chucou. Então, eu acho que o correto é o que ele escala hoje, com Bruno José, Maxwell e Lucão. Vamos torcer para que tudo corra bem, porque o Guarani sente uma enorme dificuldade na confecção de gols. E com esse trio atacante aí, quem sabe hoje acontece. Já vista que Matheus Pereira continua sendo artilheiro com 2 gols. Lembrando que o Matheus Pereira pode ser a última partida dele, né? Lembrando que ele é emprestado pelo Cruzeiro e o Guarani tem, se caso ocorrer essa transição com o futebol português, né, pro Vizela, 10% dessa negociação o Guarani fatura. E o que é pior, né? Saber que não deve chegar muito jogador, não. Já nós vamos trazer a entrevista coletiva na apresentação aí do nosso amigo Pastana.
Eu até pensei, né, que ele chegou, o Lewandowski sendo negociado, até achei, né, que de repente, quem sabe, Lewandowski pintando no brinco, mas não foi não, viu, Wagner? Mas com relação à informação dada com a saída do Matheus Pereira, tem um tal de Jamerson, né, Albert, que está praticamente contratado, ele está no Guarani já treinando. E ele que veio lá do Azures. Exatamente. Jamerson Bahia. Então essa é a informação que fica aqui pro internauta torcedor do Guarani. Tá certo, vamos aguardar daqui a pouquinho então a entrevista da apresentação do nosso Pastana, Rodrigo Pastana, e ele vai transmitir o jogo aqui, as emoções de Guarani Bahia, 18ª rodada. Ele já está por aqui também. Lucas de Souza. Ele é Lucas de Souza, hoje com barba. Diz aí, Lucas, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Claudinei Corsi, boa tarde a bancada verde e branca aqui, Wagner Ferreira, o Índio, Albert Cavalcante, ao Felipe Marques lá na mesa de áudio e vídeo, modulando dos médios, graves e agudos, e a você ligado e conectado nos canais Futebol Interior. Já deixa o seu like, vamos bater na meta 50 likes até o fim da nossa transmissão, porque hoje o Guarani, pela primeira vez no ano, ganha a segunda partida consecutiva. O Guarani vai vencer o Bahia. Bahia desfalcado, vai jogar com o Didi, que é zagueiro de origem, e vai jogar improvisado na volância, né? Então, tenho certeza aí que o Guarani pode se aproveitar aí dos desfalques, como já foi trazido aí da equipe do Bahia, para aproveitar destes desfalques para poder fazer um grande jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, trazer mais 3 pontos e aí definitivamente sair dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento. Claudinei Corsi. Legal, este Lucas de Souza vai transmitir a partida 17h46, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. Estamos por aqui, 17 horas mais 50 minutos, direto e reto com a participação de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador importante em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, das 20 equipes que estão disputando esta competição, este atacante, que eu vou contar a história daqui a pouco no Futebol Interior, jogou em 6 equipes. 30% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Começou no Guarani, passou pelo Grêmio, jogou no Londrina, esteve no Vasco da Gama, uma rápida passagem pela Ponte Preta e campeão no Bahia. Eu fiz uma pesquisa usando vários livros de minha biblioteca. Usei este livro, Almanaque do São José, do saudoso Alberto Simões. Neste almanaque, que daqui a pouco eu conto para você a história do Nenê, no São José, nós temos o lendário ataque, talvez um dos ataques mais famosos do interior de São Paulo, Edinho, Tião Marino e Nenê. Eu pesquisei também aqui no almanaque do Vasco da Gama. Em 1979, Nenê teve uma rápida e discreta passagem pelo Vasco da Gama. Eu, particularmente, lembro de Nenê iniciando a carreira no Guarani. Em 1972, o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians. O Guarani não vinha bem naquele campeonato paulista. 5, 6 partidas sem marcar nenhum gol. O Guarani ganhou do Corinthians 1-0. Gol de Nenê! 1-0. O goleiro era Sidney Poli, o goleiro do Corinthians. E naquela ocasião, o grande astro do Corinthians era Rivelino. E eu fui ao Brinco de Ouro para ver Rivelino e vi o gol de Nenê com a camisa 11 do Guarani. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar para você a carreira deste ponta esquerda que jogou em várias e importantes equipes do futebol brasileiro. Ederson José Martins, o Nenê, nasceu em Botucatu no dia 9 de outubro de 1952. Nenê teve uma passagem nas categorias de base do Santos, do 15 de Piracicaba, mas firmou-se mesmo a partir de 1970, quando chegou ao Guarani. Em 1971, Nenê teve um momento muito bom. Chegou até mesmo à seleção brasileira juvenil, mas no Guarani nunca conquistou a camisa 11 de forma absoluta. No início o titular era Cravete, depois veio o gaúcho Leone e com a chegada de Mingo, contratado à Portuguesa Santista, Nenê acabou ficando em segundo plano e foi negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. No Botafogo, ele foi muito bem e participou de ótimas equipes do Botafogo. Você vê inicialmente uma foto interessante, foto de Nenê com o seu pai. O seu pai era Ganchuma, que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Nesta foto, em Botucatu, o segundo agachado é o Ganchuma, pai do Nenê. E o Nenê é o penúltimo da foto. Nenê no Botafogo de Ribeirão Preto fazendo sucesso.
a partir do segundo semestre de 1972. Nesta foto, Nenê é o último agachado. Jogadores conhecidos do Botafogo nesta foto. O primeiro é Geraldão, campeão no Corinthians. Nenê também jogou com Sócrates, com outros craques em Ribeirão Preto. Foi muito bem no Botafogo, chamou a atenção do Grêmio e foi contratado pelo Grêmio. Você vê Nenê no Grêmio em 1975. Sempre o último agachado. No Grêmio, Nenê jogou 69 partidas e fez 6 gols. Olha outra foto de Nenê no Grêmio. Nesta foto, o goleiro é Gasperim, o segundo em pé, o zagueiro uruguaio Anchieta. Nenê no Grêmio, do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele ficou 2 temporadas no Atlético Paranaense, fazendo um relativo sucesso. Nesta imagem, o goleiro é Altevir. O Nenê é justamente o último agachado. Do Atlético Paranaense, ele foi para o Londrina e participou de uma das maiores formações do Londrina de todos os tempos. O Londrina, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1977. Olha o pôster da revista Placar. Nenê, o último agachado. O goleiro é Paulo Rogério, revelado pelo Corinthians. Nós temos no ataque os agachados: Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Ademar e Nenê. Nenê, no Londrina, ótima campanha entre 77 e início de 79, quando ele acabou sendo negociado com o Vasco da Gama. Mas no Vasco da Gama, Nenê foi pouco aproveitado. Fez partidas apenas entrando no decorrer dos jogos e acabou sendo negociado com o São José, quando parecia que seria um início de final de carreira. Nenê destacou-se no São José, inicialmente jogando a divisão intermediária em 1979, mas em 1980 imortalizou-se no São José, no famoso ataque Edinho, Tião Marino e Nenê. Olha Tião Marino comemorando o gol, Nenê cruzando, Tião Marino marcando. Mais de 250 jogos com a camisa do São José. Olha que foto lendária. O torcedor do São José vai adorar esta foto. O São José, campeão paulista da divisão intermediária em 1980. O ataque, os agachados: Edinho, Tata, Tião Marino, Esquerdinha, que era da Portuguesa, e Nenê, o ponto esquerda. Pôster da revista Placar, São José Esporte Clube, campeão da segunda divisão paulista, 1980, divisão intermediária. Depois do São José, Nenê foi para o Operário, foi junto com o Edinho no Operário e foi campeão no Mato Grosso do Sul em 1983. Antes disso, ele teve uma passagem muito rápida na Ponte Preta. Não chegou a ser titular, mas o Edinho, que veio com ele, foi titular da camisa 7 Ponte Pretana. Em 1984, Nenê esteve na Portuguesa. Foi razoavelmente bem no Canindé e logo em seguida foi para a Ferroviária. Da Ferroviária para o Bahia. No Bahia, campeão baiano em 1986. Olha o Bahia, campeão baiano em 1986, com Nenê em sua formação. Nenê é o penúltimo agachado. Ao lado dele, o último é o goleiro Ronaldo. E antes do Nenê tem o Leandro, e antes do Leandro, o Bobô. Nenê jogou com Bobô no Bahia. Depois esteve no Juventus, uma das últimas equipes que Nenê atuou. Nesta foto, Nenê, sempre o último agachado no Juventus em 1987. Passou pelo Comercial de Campo Grande em 1988, no Marília
também em 1988, mais uma contusão que ele teve justamente com a camisa do Juventus. Nessa foto, olha o Juninho Fonseca, meu amigo Juninho Fonseca, o segundo em pé. Uma contusão no Juventus acabou abreviando a carreira de Nenê, que ainda teria condição de jogar profissionalmente mais 2, 3 temporadas e acabou encerrando a sua carreira em 1990. Essa ninguém sabe, jogando a terceira divisão paulista na São Manuelense de São Manuel. Mas na história de Nenê, grandes equipes, jogando em equipes de expressão, Guarani, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta, no melhor Londrina, no melhor São José. Contando aqui para você, no futebol interior, a carreira deste brilhante ponta esquerda, que hoje vive de forma tranquila, sossegada, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou a carreira de Nenê. Cada foto maravilhosa, cada imagem marcante. Você vê aí Nenê com 70 anos. Nenê fez muito sucesso, jogando nesse interiorzão de São Paulo, um jogador lembrado principalmente no Vale do Paraíba, onde talvez seja um dos maiores ídolos do São José. Aqui no Futebol Interior, se você quer saber de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, fale nos canais do Futebol Interior. Eu conto a história para você. Se não é notícia de futebol e não tá no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Legal, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, nesta jornada esportiva, agora 18 horas e 1 minutinho. 6 e 1, 18 e 1, muito boa noite para você agora, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Você tá vendo aí Lucas de Souza, tá vendo Wagner Ferreira, tá vendo Albert, Índio, Cavalcante, todos apostos para daqui a pouquinho às 18h30, a bola que rola para Bahia e Guarani, Guarani e Bahia. Mas antes, conforme prometido, né, a gente não poderia deixar de trazer, apesar de um pouquinho longa, né, mas vamos trazer aí a entrevista de apresentação do Rodrigo Pastana, o novo superintendente, gerente, diretor, sei lá o que de futebol do Guarani. O que faz um superintendente de Ele futebol? superintende. Ele superintende. É o diretor, diretora. Né? E o gerente gerencia. Certa explicado? resposta. Tá certo? Silvio, Certíssimo. acertei, Silvio. Certa resposta, Claudinei Corsi. Bob Esponja, tá ok? Estamos ok. Legal, vamos em frente então, trazer aí Rodrigo Pastana falando aqui nos canais Futebol Interior, e no meio da entrevista vocês vão ver que eu deixei aí uma pergunta, né, que eu achei melhor até nem cortar, é do nosso amigo Ortiz, do Planeta Guarani, que ele pergunta a respeito, aí no meio da primeira resposta dele, ele responde sobre o número de atletas. Ele diz que não quer trabalhar com mais de 25 ou 26 atletas no Guarani. E tem 31, né? Pois é, e ainda o presidente que ia contratar 10 se precisasse, né? Então. 31 não, né? Você tira o Ronald, né? E São tira, 31. e tira o Castan também. E tira o né? Castan, então vai 29. diminuindo aí. E o Matheus Pereira. Que tá indo embora agora, 28. Pois é, e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é especulação. E Kozlinski, que vai pro Internacional, não vai? Não, é especulação, gente. Calma, Claudinei Corsi, amigos, calma. O Giovanni Augusto, ele sumiu, entre aspas, porém todo mundo achou que era mesmo, né? Que ele tem uma multa rescisória de 2 milhões no contrato, caso para o mercado interno. Mas não, ele está somente lesionado. Legal, então vamos ouvir o Rodrigo Pastana. Tem, como eu disse, aí essa pergunta do Marcos Ortiz no meio da primeira questão, mas vamos ouvir. Ele começa falando, na verdade, sobre esse seu retorno ao Guarani depois de 6 anos. Fala aí, Pastana. Primeiro agradecer, né, o convite do presidente, agradecer a torcida aí, que eu recebi muitas mensagens, agradecer também ao conselho administrativo. Claro que são em circunstâncias diferentes, né? Em 2016 eu vim para a montagem de um elenco e todo um planejamento para a Série C. O Guarani, se fazia necessário na época que o Guarani subisse. Graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo, né? O Chamusca foi muito feliz no campeonato inteiro.
Queria também agradecer o Chamusca, Daniel, o Alan e o próprio Michel, que foram pessoas que participaram dessa reconstrução do clube. Pelo menos é isso que eu tenho visto aqui dentro. É um clube totalmente diferente, mais organizado. O operacional ele é mais novo, o organograma é melhor. Enfim, espero que as coisas realmente estejam indo para um caminho melhor, um caminho de futuro, de planejamento, e que que o resultado aconteça em breve. Nos últimos 5 anos, infelizmente, o Guarani não conseguiu atingir o objetivo, que era o acesso. Chegou mais próximo ano passado, mas eu entendo que nós estamos no caminho. Eu gosto desse grupo, gosto da formação desse elenco. Claro que há ajustes, sempre há ajustes a serem feitos, ainda mais num ano diferente, um ano de calendário muito enxuto por causa da Copa do Mundo, janela de transferência que já não era simples a gente podendo contratar a qualquer tempo. Você imagina agora, com 20 e poucos dias para se contratar, e uma disputa aí desigual de outros 39 clubes, né? Que Série A e Série B só que possuem a janela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem mais assertivo e entender que hoje, se o clube não se planejar, ele realmente vai colher frutos ruins ali na frente. Então, a gente vem no intuito de fazer o contrário. Se planejar, ser assertivo, ter calma nessas contratações que são ajustes, ter calma na condução dos processos. Eles já foram instituídos nessa última semana, eles já vêm sendo instituídos ao longo dos últimos meses, mas a gente tentar melhorar sempre o que já é bom, é viável e é benéfico para a instituição. Espero que eu tenha muito mais sucesso do que na outra passagem, mesmo que a outra passagem tenha sido com o vice-campeonato da Série C, que foi muito importante para a história do clube e para o momento recente do clube. Rodrigo, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani, bem-vindo de volta. Eu queria a sua opinião. A gente bate numa tecla de que o elenco do Guarani é curto. O Guarani tem hoje no seu elenco 31 jogadores, né? Porque a gente imagina que o Castan já não seja mais atleta do Guarani. Desses 31 jogadores, 4 são goleiros, 2 são relacionados constantemente, sobram 2 ali sempre na sobra. 29 atletas para um elenco profissional que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda ou discorda que esse elenco seja curto e que ele precise realmente de peças importantes para a recomposição? Então, Ortiz, essa pergunta é muito boa e interessante para os momentos, para os dias atuais. Eu vou na contramão do que muitos executivos pensam, tá? Muitos gestores entendem que o time tem que sempre ter 35, 40 atletas no elenco. Eu não. Eu acho que 24, 25, 26 no máximo está ótimo. Contanto que você tenha todos os departamentos integrados. Contanto que você tenha a fisiologia, o departamento médico, o departamento de fisioterapia e a preparação física andando junto. Porque aí dificilmente você vai ter jogador lesionado, dificilmente você vai ter jogador fora de treino, sempre você vai ter a base também te abastecendo com os destaques. Eu acho que isso é importante. Então eu considero que esse elenco está num número bom, mas a gente pode planejar aí um próximo ano para um elenco ainda mais enxuto e mais qualitativo, aproveitando e dando espaço para os garotos da base, para os garotos do Sub-20 principalmente, ou para algum destaque até do Sub-17. Eu acho que esse é o novo caminho. Eu acho que grandes elencos com 35, 40 atletas lhe causam um desgaste muito grande. A forma de você comandar, a forma que o treinador tem que gerir o dia a dia se torna muito dificultosa. Então, assim, eu prefiro que nós tenhamos mais qualidade e menos quantidade. Muito bem, tá aí. Vamos seguir aqui com a entrevista coletiva, né, do Pastana. Ô Wagner, só um tempinho aí, ele falou que prefere qualidade do que quantidade, mas um elenco também muito, muito pequeno é complicado, né, Wagner?
24, 25 é muito pouco. Realmente, Um campeonato de Série B. 2 jogadores para cada posição, no mínimo. Mas ele tem que ter, não vou dizer 3 para cada posição, mas... Inclusive, pelo número de cartão que o Guarani toma... precisa ter mais. No mínimo, aí uns, 30 jogadores. E você quer um exemplo prático? O Eliel não joga mais nessa temporada. E aí, como é que faz? Já machucou, né? Machucou o joelho, tá fora da temporada. E Vai como a gente colocar faz? alguém no lugar, Não né? precisa colocar. E se você tem um elenco curto, por exemplo, o Guarani não tem lateral esquerdo. Em tese, ele tá correto, né? Na fala dele aí, dizendo que ele prefere a qualidade do que a quantidade. Isso todo mundo sabe. Isso é discurso óbvio, Se né? chegar a isso, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Ele falou também a respeito de voltar a trabalhar com o Mozart. Fala aí, Pastana. Primeiro, nós conversamos bastante sobre o clube, né? Ele, quando recebeu o convite do Ricardo, me perguntou como é que era o clube, como é que era a estrutura. Ele ficou um pouco receoso, porque o Michel, que já tinha ali feito o convite, saiu. Eu disse a ele na época que nós estávamos ainda num namoro, mas que eu ainda não tinha me decidido por vir ou não. Mas contei um pouquinho da história do clube, contei um pouquinho sobre as pessoas que aqui trabalhavam, porque eu sempre tive uma ligação muito, muito forte com o Guarani e sempre soube como que as coisas estavam funcionando aqui. Prontamente ele aceitou o convite e quando ele aqui chegou, logo em seguida, 2 dias depois eu acertei também. Eu fiz uma pequena transição ainda no Vitória, mas já tinha acertado aqui e nós conversamos exatamente o seguinte: que fosse feito, para ser justo, um diagnóstico primeiro. São metodologias diferentes, né? Tanto a do Daniel quanto a do Chamusca e agora a do Moza. Podem ser até semelhantes pelo jogar, mas elas são diferentes na construção semanal. Então, assim, a gente combinou que primeiro seria feito um diagnóstico para depois a gente tratar realmente de contratações e quais seriam, de que forma e em quais posições. A gente tem conversado sim sobre isso, mas a gente tem nos preocupado primeiro em fazer 2 semanas muito boas contra 2 adversários que são do G4. Já tivemos a felicidade de ganhar do Cruzeiro. Esperamos fazer um bom jogo contra o Bahia também, para que a gente possa respirar um pouquinho e aí analisar com mais calma as lacunas, os ajustes que devem ser feitos, enfim, o que a gente pode construir junto, comissão técnica e departamento de futebol. Você ouviu aí, né, Wagner Ferreira? Nessa resposta dele, cada um que chega no Guarani chega com palavras bonitas, né? Agora, no caso do Chamusca, foi facilitador, né? Agora é o diagnóstico que é importante. Diagnóstico do panorama do paciente, no caso o Guarani, né? Porque... tudo depende muito da catraca, da repimboca, da parafuseta. Resolvendo tudo isso aí vai ficar tranquilamente. Agora, cheio de ideias, né? Cheio de programa, cheio de experiência. Agora vamos ver na prática, né? Se o Guarani tem bala para ir buscar jogadores de nível, que não adianta vir para compor grupo. Para compor grupo tá lotado aqui. O que o Guarani precisa é jogador para vir atuar como titular. Então, que essa janela é a partir da próxima segunda-feira, que o Guarani tenha sorte nas indicações aí do Mozart, do próprio Pastana, para completar esse time do Guarani para a sequência do campeonato. E a janela abre exatamente na segunda-feira, dia 18, né? Ele foi questionado também se o Guarani não estaria atrasado, né? Perdendo aí para os concorrentes. A gente perde, eu concordo contigo, mas como a gente prefere ser o mais assertivo possível, a gente tem que ter essa certa resiliência, paciência. Posso te dizer que isso vai nos trazer assertividade quanto às contratações. Nós dois, eu e o Moza, entendemos que é um bom elenco. Então, se nós entendemos que é um bom elenco, a gente precisa pontualmente trazer algumas peças. Hoje o objetivo é muito claro, sair da zona de rebaixamento. Então, para que a gente saia dessa zona do rebaixamento com contratações pontuais, para não também ferir o orçamento do clube, eu acho que a gente tem que sim ter calma, mesmo que chegue aí até dia 18, que é o dia que se inicia a janela. Muito bem, Wagner Ferreira, o elenco é bom. São só peças ali assertivas, né? Tem que ser muito assertivo com peças tiro certo, Wagner Ferreira. Aí ele caiu na vala comum, né? Como todos diriam, né? O elenco é bom. Ele vai chegar e falar que o elenco é fraco.
Então ele disse, eu e o Moza entendemos que o elenco é bom. Não tem outra coisa a dizer, porque senão já chega sem moral no grupo. Eu entendo que faltou só uma pergunta para ele dos nossos amiguinhos da imprensa, que seria a seguinte pergunta que eu faria para ele. O Pastana, você acredita que o elenco do Guarani é realmente bom com o lateral esquerdo, que está indo embora com 2 gols, ser o artilheiro da equipe até aqui? Seria essa a pergunta, Wagner. Mas que resposta você esperaria dele? Não sei, para não Eu sei até o que ele falaria. Acabei de chegar. Tô chegando, vamos analisar o elenco, mas o elenco é muito bom. E, obviamente, as peças que precisarem ser repostas, nós vamos repor. O que precisa melhorar é o ambiente, né, entre os jogadores. Porque vejam que sai treinador, saíram 2 treinadores, saiu o superintendente de futebol. E o time só jogou quando entrou o Moser, exigiu dos craques em campo. Vejam que contra o Cruzeiro, embora não tenha sido uma grande partida, mas você viu vontade, que os jogadores não tinham essa vontade. O Maxwell foi a bandeira dessa vontade, né? Então eu acho que o elenco realmente não é dos melhores, mas também não é dos piores. E com essa força a mais vindo da parte diretiva, exigindo dos jogadores, eu acho que aí a coisa vai dar certo. Viu, presidente, até sobre, né, a gente 30 falando segundos, do Joanderson, né, do Joanderson Bahia, que veio do Azures, né, também o Isaac, né, o meio atacante de 25 anos, parece ser o novo reforço para o Guarani para 2022 na temporada. O meia tem apenas 8 jogos disputados com a camisa do Vasco, o Isaac tem passagens pelo Grêmio, Fortaleza e América Mineiro. E a especulação do dia é o Lucas Walter, né? Ele que é do Atlético Paranaense, ele que pode vir, é zagueiro, que pode vir por empréstimo ao Atlético Paranaense. Tá aí muito bem o Guarani se movimentando, então, janela abre na segunda-feira, tão esperada a janela, vamos ver o que vai acontecer. 18 horas mais 15 minutos, Lucas de Souza, uma passada pela rodada 18ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas. Que começou às 11 da manhã deste sábado, com Ituano e Londrina empatando em 0-0 lá no estádio Novelli Júnior em Itu. Há pouco o CRB acabou de empatar com o Brusque pelo placar de 1-1, gols no finalzinho do Anselmo Ramon, tava 1-0 pro Brusque. Grêmio e Tombense, o Grêmio vai passando o carro em cima do Tombense, 3-0 lá no estádio Arena Grêmio em Porto Alegre. E pasmem, o Vasco da Gama tomando 3-0 do Sampaio Corrêa lá no estádio Castelão em São Luís do Maranhão, Claudinei Corsi. Legal, tem a classificação aí de momento. Vamos com os 4 primeiros no Na momento. pedra, vamos lá. O primeiro colocado, Cruzeiro, 38 pontos, seguido pro Vasco, que apesar da derrota, continua vice-líder com 34 pontos. O Grêmio subiu para a terceira colocação, estava em quarto com 32 e fecha o G4 Bahia com 30 pontos. Legal, a Ponte Preta no momento. Ponte Preta agora em 15º lugar, por conta do empate ontem, né? Um bom resultado, 1-1 contra a equipe do Criciúma lá em Santa Catarina. E o Guarani? Guarani está em 19º, se vencer, sobe 1, 2, 3, 4, 5 posições, pode terminar a rodada na 14ª colocação, na frente da Ponte Preta. Legal, 18 horas mais 16 minutos, lembrando que na quarta-feira, jogo comando dos canais Futebol Interior, Ponte Preta e Náutico, com todas as informações de Chapecoense e Guarani. Agora 18h17, rápido intervalo, e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Claudinei Corsi. 18 horas mais 19 minutos em Campinas. Já 18h30, 6h30 da noite, a bola rola para Guarani Bahia. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vai curtir aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens do nosso Albert Índio Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. E lá na nossa retaguarda, acompanhando tudo para o site Futebol Interior, está o pequeno grande homem, Elcio Paiola, adiantando tudo para você no nosso site www.futebolinterior.com.br, que você pode acessar. Faça como mais de 1 milhão de pessoas todos os meses que acessam as informações no nosso site. E se inscreva, dê uma forcinha pra gente lá. Queremos chegar hoje aos 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube Futebol FI. Então você que está com a gente aqui, dá essa moral pra gente. Faltam, acho que 15 só. 15 inscritos para chegar nos 1.000. Vamos lá, dá uma força pra gente, Futebol FI no YouTube. Se você quiser Futebol Interior também, baixe o nosso app para Android. Brevemente, provavelmente já na próxima semana, o app para iOS também estará prontinho para vocês. E o nosso canal de áudio também no nosso site futebolinterior.com.br. 18h20, Albert Cavalcante, o Guarani já definido, né, Albert? Guarani definido. Tá certo. E a equipe do Bahia? Escalada. Arbitragem, Albert? Na pedra. Então, para Prone Alimentos, em 30 segundos, você vai conferir a ficha técnica completa para Guarani e Bahia aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim: Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Matheus Ludic, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: João Vitor, o camisa número 28, e Derlan, o 34. Matheus Pereira, o lateral esquerdo, camisa número 16. Os homens do meio-campo do Bugrão: Silas, camisa número 96, Leandro Vilela, o capitão 31, e Eduardo Persson, o camisa número 8. Os homens de frente do Guarani: Bruno José, o camisa 17, Maxwell, o Cruel, camisa 71, e o matador Lucão do Break, o camisa número 9, repeteco do Bugrão: Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. Caso o técnico Mozart quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Lucas Ramon, Hernando, Ronaldo Alves, Índio, Rodrigo Andrade, Madson, Vitinho, Marcinho, Lucas Venuto, Iago e Nicolas Careca. O Guarani, 17 jogos com 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 11 gols marcados e 19 sofridos. 17 pontos somados, ocupa a 19ª colocação, a vice-lanterna do campeonato. Aproveitamento até aqui de 33%. Na questão disciplinar, 52 amarelos e 1 vermelho. O artilheiro, pasmem, é o Matheus Pereira, lateral esquerdo, que está indo embora com 2 gols. Próximo jogo do Bugre, dia 20 de julho, quarta-feira, às 7 da noite, contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. Futebol Interior.
E o Bahia do técnico Ederson Moreira vem definido e escalado assim. Danilo Fernandes, o goleiro, capitão, camisa número 1. Na lateral direita, André, camisa número 13. O trio de zaga do Bahia. Inácio, camisa número 4. Didi, o 53. E Gabriel Xavier, o 44. Na lateral esquerda, Luiz Henrique, o camisa número 6. Os homens do meio campo do Bahia. Patrick, o 49. Mugni, o 19. E Daniel, o camisa número 10. Os homens de frente do Bahia, Raí, camisa número 11, e ele, o Davó, o camisa número 88, repeteco do Bahia, Danilo Fernandes, André, Inácio, Didi, Gabriel Xavier, Luiz Henrique, Patrick, Mugni, Daniel, Raí e Davó. Se caso o técnico Ederson Moreira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas César, Douglas, Borel, Zé Vitor, Djalma, Miqueias, Marco Antônio, Jacaré, Rildo e Rodalega. É, o Bahia do meu amigo Jorge Baiano, ligado com a gente aqui, torcendo pelo seu esquadrão de aço. 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 18 gols marcados e 9 sofridos, 30 pontos ganhos, ocupando a terceira colocação na Série B. Um aproveitamento até aqui de 58%. No disciplinar, 43 amarelos e 4 vermelhos. O artilheiro é o Matheus Davó, com 4 gols. O próximo jogo do Bahia, dia 19 de julho, terça-feira, às 7 da noite, contra o CRB, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Arbitragem. É hoje o trio carioca. Quem apita a partida de hoje? Bruno Aleu de Araújo, do Rio de Janeiro, árbitro FIFA, com seus auxiliares. Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também FIFA, auxiliar número 2, Thiago Rosa de Oliveira. O quarto árbitro, José Guilherme Almeida e Souza, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, Wagner Ferreira, definidas aí as equipes então, o trio de arbitragem, o VAR. Mas considerações suas, Wagner, a respeito deste jogo, o Guarani podendo deixar a zona de rebaixamento, mais uma chance, né, Wagner? Olha, o Mozart vai mexendo com as peças que tem até encontrar o time ideal, pelo menos por enquanto não chegarem os reforços. Mas eu acho que tem um jogador aí nesse grupo pedindo passagem, e eu me refiro ao Venuto, o Lucas Venuto. Ele tem entrado e tem uma batida na bola perfeita, a cobrança de escanteio dele quase gol, fechado ali, complica pro goleiro. Em todo caso, tá no banco de reservas, pode entrar na partida de hoje. Tem mais jogadores escalados pelo Mozo, acho que não tem saída, o que o Guarani tem de melhor. Pelo lado do Bahia, o Anderson Moreira é um técnico retranqueiro. Ele, em função disso, o time do Bahia é um dos que menos gol tem tomado. Tomou apenas 9 gols. Então é uma das melhores defesas do campeonato. Não tem um super time, tem alguns desfalques, aí 4 ou 5 jogadores fora. Mas é um time que vem mantendo aí uma certa posição. Eu até acho que está em queda no campeonato, o Bahia, porque chegou a liderar. Antes da rodada de hoje era terceiro colocado, já caiu para quarto, e se bobear vai sair fora do chamado 3 G4. jogos, né, sem vencer, né, pelo campeonato brasileiro da Série B, né, a última vitória foi contra o Brusque, e depois houve 2 empates, então e fora a Copa do Brasil, que foi 2 derrotas, né, pro Atlético Paranaense. Então eu acho que ele está numa descendente, e agora ele tem que aproveitar Wagner, a fase. e como que você está vendo aí a participação do Matheus Davó, artilheiro da equipe com 4 gols? Será que ele pode aprontar hoje para cima do Bugre a famosa lei do ex, Wagner? Olha, ele tem se dado bem lá no Bahia, o Davó, né? Tem feito cada gol bonito, gol de cabeça, gol de voleio. E espero que, né, o Guarani tenha acompanhado os jogos do Davó, o técnico Mozart aí tem acompanhado alguns jogos do Bahia, para saber que o Davó é sempre um jogador perigoso. Aqui não era esse artilheiro, né? Jogador de esquema, que era um ajudava. segundo atacante na época. Exatamente. Né? Agora lá no Bahia tá sendo artilheiro. Então. E lembrando, viu, presidente, lembrando também o Didi, né? O zagueiro Didi também passou aqui pelo Guarani em 2020, né? Ficar de olho também. Também tem essa também do lado do Bahia. Também tem o Didi zagueiro. E lembrando, falando né, do Davó, né? Que foi revelado pelo Guarani. O Felipe Crisma, né? Ele que é o jogador de sub-20, artilheiro do Guarani. O contrato dele acaba agora, viu? No final agora do mês, né? No final de julho. E assim, o contrato dele com o Flamengo, que paga o seu salário
acabou e com o Guarani de empréstimo também. Então o Guarani já vai ter as tratativas para que o menino, né, o sub-20, continue no Guarani. Então aguardaremos as próximas... Como é o nome dele? É Felipe Crisman. Crisman? É, Crisman. É. Tem nome de craque. Nome de craque, né? E outra coisa, viu? Assim, as informações que temos dele, ele não é aquele cara que só empurra a bola pro gol, não. Ele tem recurso. Ele não é um Lucão do break, ele tem recurso. Tá muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Kelly do Carmo de Jesus, baixou aqui hoje na nossa live do Facebook, mandando mensagens aqui de Deus, é muito bom, viu, Kelly? Falar de Deus é sempre muito bom, não é o momento aqui, né, não é o caso, mas valeu, muito obrigado aí pela sua participação e para você também, a paz de Deus aí, a misericórdia de Deus para você também, viu, Kelly? Grande abraço, o Luciano Automóvel já tá com a gente aqui também, boa noite, Futebol Interior, boa transmissão a todos, prepara a garganta aí, Lucas, hoje tem gol do Cruel, hein? Vamos ver. Tomara que tenha, né? É. Tá tudo certo aí, Albert Cavalcante, mais alguma informação do Guarani, do Bahia? Em relação ao Guarani, né? Ontem, né? Albert, vai rolar o melão, por que você colocou o Cocar hoje? Hoje é pra dar sorte, é pra duas coisas. Uma pra uma comemoração especial, que eu estou aqui hoje no estúdio. Qual né? é tá. A comemoração especial que eu estou no estúdio hoje. E a segunda é que pra dar sorte aí pro Guarani e pro Mozart. Tudo pronto, Brinco de Ouro 18h30, ele já está aqui, a bola vai rolar. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Bahia, camisas brancas, calções azuis, meias brancas do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Guarani, por sua vez, também uniforme número 1, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Da saída da equipe do Bahia, trila o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo. Não. Na verdade... Está valendo. Protesto. Jogadores com a mão no rosto, né? Ali porque... em função da nova lei do esporte, né? Exatamente. Que só é boa para aquele cidadão lá do Pernambuco. Muito bem. Tem mais detalhes sobre essa lei aí, Albert? Os jogadores, né? Ali com os seus direitos trabalhistas, né? Ali, né, os clubes comemoram, né? Porque as rádios não podendo mais transmitir futebol sem pagar. Exatamente. Até os mesmos jogadores, se caso, por exemplo, algum jogador tiver... eu for mandado embora do Cavalcante Futebol Clube, se eu arrumar outro clube que me pague mais do que no Cavalcante Clube, eu não recebo. Então tem várias brechas aí. Mas não era Cavalcante Esporte Clube? Mudou para Futebol Clube? É melhor, né? Cavalcante Futebol Clube fica melhor, né? Do que Esporte Clube. Mas vai virar SAF, não? Aí no momento não, estamos ainda procurando aí nos superintendentes. E a bola tá rolando, e vem Bahia pro campo de ataque, o Raí pela ponta direita, abriu na perna direita, mandou pro gol, ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. Alô Marcelo Borges, mandando aqui boa transmissão, abraço a todos, bom jogo a Chape, amanhã contra o Náutico, só por Deus. Mariani aqui conosco, lá na Vila São Francisco e São Paulo, e o André Pires, vamos Bugrão, acompanhando aqui de São José do Rio Pardo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior também ligadinho em você. Trabalho de bola da equipe do Bahia no campo de defesa, este André, camisa número 13, ala direita da equipe do Tricolor Baiano, ele joga a bola mais atrás com Danilo Fernandes, domínio, camisa número 1 da equipe do Bahia, deixa de lado a jogada com Gabriel Xavier, a camisa 44, passa pra frente, 2 passos pra frente, passa a linha que divide a sua grande área, deixa de lado a jogada ali com o Inácio para, pensa, pisa, olha, volta tudo com Daniel Fernandes no campo de com Danilo Fernandes no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Danilo Fernandes domina dentro da grande área, olha o Lucão do break escorregando, ela fica na ponta direita para André, tentou bater para frente, bola de graça para a equipe do Guarani, que retoma essa posse de bola no campo de ataque. São os primeiros movimentos de Guarani, Bahia e Guarani, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Legal demais ter você conosco, vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão, curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Trabalho de bola da equipe do Guarani, retoma a posse de bola na metade do campo, João Vitor deixa de lado com o Matheus Ludic, o autor do gol do Bugrão no último jogo contra o Cruzeiro, adiantou para o Eduardo Persson, entrada na grande área pela ponta direita, a bola passa por ele, passa pelo Persson, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ô Lucas. Pois não, Bertinho. O Guarani leva vantagem no retrospecto contra o Bahia. Em 30 jogos disputados, são 13 vitórias, 12 empates e 5 derrotas, com 39 gols marcados e 26 gols sofridos.
a informação para a BetChampions. Desceu o Bugrão pela ponta canhota, Matheus Pereira junto ali na lateral dos técnicos, deixa de lado, jogada com o Maxwell, o Cruel, sai da esquerda, vem pro centro, fatia, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita, domina com espaço, Matheus Ludwig tá com moral, Matheus Ludwig, foi dele o gol do último jogo contra a equipe do Cruzeiro, vitória do Bugrão pelo placar de 1-0, ele volta a jogada na zaga central com João Vitor deixa de lado na quarta zaga com Derlan junto ao círculo central do gramado, na roda gigante do gramado, tudo acontece, ele volta lá na ponta direita com o Matheus Ludwig já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com Bruno José sai da direita, vem pro centro, ficou sem espaço, 3 em cima dele, ficou difícil, ele volta a jogada com Matheus Ludwig para Derlan, perna esquerda, fatia, acha Maxwell pela ponta canhota, aí ele rabisca pelo meio, tentou a jogada e foi desarmado pelo Daniel, a bola bateu, volta para a equipe do Guarani, a parar na ponta canhota, Matheus Pereira tentou com Maxwell de primeira, tentou passe com Silas, vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Maxwell, primeira falta no jogo a favor da equipe do Bugrão, Alberti. O Maxwell quer jogo. Ali pelo lado esquerdo do campo de ataque, ali perto do meio campo, na verdade. Ali o Maxwell troca de passe primeiro e perdeu a bola. Depois ele foi pra cima, o jogador do Bahia, roubou, recebeu a falta. Falta marcada e já cobrada. Troca passes, vem tocando a bola. A equipe do Guarani no campo de defesa, Matheus Ludwig para. Ele joga a bola na quarta zaga com Derlan domina de perna canhota. Tentou o passe, ameaçou passar pro lado esquerdo, preferiu prender, pateou, penteou a bola, volta a jogada na zaga central com João Vitor. João Vitor perna direita na bola, adiantou com o Bruno José. De primeira tentou passe com Persson, aparece a cobertura do Bahia, tira completa o serviço do Daniel, toca pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral bola para a equipe do Guarani, que insiste nesses minutos iniciais de jogo, insiste no campo de ataque, pressiona a equipe do Bahia nesse começo de jogo. Deixou o Matheus Ludwig com Leandro Vilela, o capitão tentou o lançamento buscando no canto do break, aparece a marcação, afasta o perigo. E tome contra-ataque do Zomel, Daniel. Lançou no comando pra Davó, ele é ligeiro, sai do gol, Kozlinski foi driblado, a bola vai entrando pra fora. Lançado o Matheus Davó na velocidade, ele é muito rápido. Um tapa de qualidade ali do Patrick, o camisa 45, achou o Davó no costado do Derlan. O Davó tocou, ia se livrando do Kozlinski, mas o tapa que ele deu na bola foi forte demais, ela saiu pela linha de fundo. Primeira chance de perigo pros caras aí, Alberti. A Nossa Senhora da pequena área salvou o Guarani agora, hein? O Patrick no campo de defesa. Ele ali, o Guarani todo em cima, ali ele conseguiu dar um chapeuzinho ali no jogador do Guarani e fez o lançamento lá de trás. Apareceu ele, o Davó no meio da zaga, livre, leve e solto. Estava ele, a bola e o gol e o goleiro. Ele adiantou muito a bola acabou sendo pênalti de fundo. Que chance perdeu o Bahia. Segue Guarani 0, Bahia 0. A bola fica pela faixa direita do gramado, desarmada, Bruno José, ela sobrou com Persson, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta já cobrada. Tem pressa o Guarani, está jogando Leandro Vilela, hoje capitão da equipe bugrina. Inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, tentou o domínio Maxwell. Aí a bola bateu na joanete do Maxwell, sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Bahia no campo de defesa, linha lateral dos técnicos, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 6 minutos e meio, primeira etapa de jogo, sai jogando o Bahia. Bola mais à frente com o André ala direita, tenta o passe de primeira. A bola ficou pererecando e deu certo. O Raí conseguiu desarmar o Persson na metade do campo. Parte em velocidade, o Raí tem espaço. Abriu na meiga direita para Daniel. Daniel tenta o chute por cima. A bola vai pela linha de fundo. Boa jogada do Raí no comando de ataque, o passe com o Daniel na entrada da granjeira, mandou por cima da meta de Kozlinski. Pois não, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um abraço direto aqui do Brasil, de Campinas para Roma, na Itália, para o meu amigo que beleza. Marco Antônio Silva. Tá lá ligado com a gente já noite de sábado na bela Roma, cidade eterna, curtindo a nossa transmissão e torcendo pelo Bugre, o Marconi. Audiência internacional aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior também ligadinho em você. 7 minutos e meio, está jogando o Bahia no campo de defesa, manda pra frente Gabriel Xavier. A bola bate, volta na metade do campo, de graça pra equipe do Guarani. O Bruno José tem espaço, partiu na velocidade e vai pro chão. Recebeu a carga ali do Daniel, o árbitro manda seguir. Ela fica na ponta canhota com o Luiz Henrique, ele volta tudo no campo de defesa com o Inácio. Inácio deixa de lado a jogada com o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier adianta mais à frente com o Daniel. Daniel, camisa número 10, acabou de ter uma boa chance. Abriu na ponta direita para André, tem espaço, botou na frente, cara, marcação do Maxwell. Aí o André botou na frente, acabou o campo para ele. Acabou. Bola perdida pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Acabou onde, Claudinei? Lá em Sampaio Correia. O Sampaio Correia venceu o Vasco 3-1. Tava 3-0. O Vascão da Colina ainda fez o golzinho. Fez um gol de honra, realmente.
Passou o carro lá, a Bolívia querida, o Bolívia Sampaio que irá Corrêa. destruir o Vasco da Gama. Meteu foi 3 no Vasco da Gama. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camiseta. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, Matheus Pereira com achei que ia ser Leandro a Vilela. narração também. Ligou a tecla SAP, Lá vem Bugrão, ó o passe lá na ponta direita com Bruno José. Encara a marcação ali do Lucas Munha, ele preferiu o passe na amiga com Leandro Vilela. Leandro Vilela hoje vestindo a braçadeira de capitão. O camisa 31 tentou o passe buscando o Matheus Ludic no fundo. Se chegar a perigo, encara a marcação do Luiz Henrique. Trava ele lá, o camisa meia dúzia do Bahia, toca pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, quase na linha de fundo. Lateral para a equipe do Bugrão, lá o Matheus Ludic, lá de Palmitos em Santa Catarina para Campinas. Tá com moral, camisa número 2. Vem pra cobrança, Matheus Ludic, lateral com escanteio, lançou dentro do tumulto. Lucão do break, brigou, a bola sobrou lá dentro, o Eduardo Persson, o jogo tá parado, falta marcada, falta em cima do Gabriel Xavier. Posse de bola para a equipe do Bahia no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Luca. Pois não, Albertinho. Nos jogos disputados no Brinco de Ouro, o Guarani nunca foi derrotado pelo Bahia. Em 19 confrontos, são 12 vitórias do Guarani e 7 empates. A informação para o Satoshi. Perfeitamente. Vem os homens pro campo de ataque. André dominando a intermediária, rebobina a fita, volta a jogada com Patrick. Patrick deixa de lado com Lucas Munha, argentino, ex-jogador do esporte. Prefere o passe lá na ponta canhota com Inácio. Inácio deixa de lado a jogada aqui pela amiga com o camisa número meia dúzia, Luiz Henrique. Luiz Henrique faz a virada de jogo aqui pela ponta direita com camisa número 4, que é o Inácio. Inácio adianta a jogada mais à frente com o André. Lançamento em profundidade, recebeu na linha de fundo, tentou passe para trás. Aparece bem a cobertura do Matheus Pereira. Matheus Pereira aparece, toca pela linha de fundo, escanteio para os homens lá pela ponta direita, Albertinho. Escanteio para o Bahia, o primeiro do Bahia pelo lado direito, a bola espetada para ele, né, pro André. O André ganhou jardas, hein, ele entrou dentro da grande área, ele tentou fazer o cruzamento, a bola acabou desviando no Matheus Pereira, que está indo embora. Escanteio para o Bahia. A informação para Corujão Autopeças. Colocado para fazer a cobrança o Daniel para bater de perna direita, o Lucas Munha, canhotinho, camisa 19 para bater de perna esquerda. Sai da bola o Munha, o Daniel porque vem para a cobrança na perna direita, levantou, toca de cabeça, espalma Kozlinski! Sensacional a defesa do Kozlinski, um milagre no toque de cabeça do Gabriel Xavier, Alberti. Defesaça! Que carambaço! Olha, eu vou falar pra você, viu? Olha, o Kozlinski fez a defesa, meu Deus do céu, viu? Ó, o Daniel pra bola, levantou no primeiro pau, toca de cabeça, gaveta! Gol do Bahia! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Inácio. Camisa 4 dele. Na cobrança de escanteio pela ponta direita de novo. Uma cobrança bem feita lá pelo Daniel, camisa número 10. No primeiro pau, Inácio subiu na frente ali do Matheus Ludic, que é baixinho, não conseguiu tirar a bola. O Inácio tocou, a bola foi cruzada no canto direito de Kozlinski. Dessa vez ele não teve o que fazer. Bola no fundo do barbante. Inácio, camisa 4, é bola na rede, é bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bahia no Brinco de Ouro da Princesa. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Bahia 1, Inácio, nome da fera, nome da emoção. 0 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O replay, né? Foi 2 escanteios consecutivos para o Bahia, pelo lado direito. Primeiro, ali o Gabriel Xavier, zagueiro, cabeceou e o Kozlinski fez a defesa, fez o milagre. Aí na segunda não teve jeito, bola na primeira trave e ali não tem como, né? O Matheus Ludic deve ter 1,70 m e o zagueirão Gabriel Xavier deve ter 1,90 m. Ele ganhou de cabeça, bateu no contrapé do Kozlinski, nada pôde fazer. Agora, Guarani 0, Bahia 1, a informação para História Colchões. Facebook. Pois não, a participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Grande abraço pro amigo, cirurgião de Campinas, doutor Sandro Nunes, está com a gente aqui na Jornada Esportiva dos Canais de Futebol Interior, mandando uma boa noite, o Ramon Vitor, boa noite, meus amigos, vamos lá, Guarani, flecha neles, o Batista Lima, bora, Guarani, ganhar este jogo. Quem mais aqui? O Silas André, também com a gente aqui.
rapaziada acompanhando no nosso Facebook, viu, ô Lucas? Perfeitamente, Wagner Ferreira. Eu ia chamar você para comentar, né, essa primeira parte do jogo nesse primeiro tempo, mas aí o Bahia foi lá e espetou 1-0 no placar, Wagnão. A defesa mais difícil o Kozlinski fez. A bola mais fácil, que foi a do gol, ele tomou. Eu acho que, muito embora o Ludic, na disputa de bola com o zagueiro do Bahia, tenha levado a pior, mas foi uma cabeçada assim, com uma certa distância. Eu pego com a envergadura do Kozlinski, ele acho que no chão poderia fazer a defesa. De qualquer maneira, a gente não está lá no momento para realmente estar fazendo uma crítica ao goleiro. Mas eu acho aqui a distância que ele teve tempo para fazer a defesa e acabou tomando o gol. Agora ele não merecia tomar porque estava com uma posse de bola, criando algumas chances e tal. No entanto, sofre um castigo aí, sai perdendo por 1-0. 13 minutos passados desta primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar de jogo é aos 12 minutos, há pouco Inácio foi pra rede, Bahia 1, Guarani 0. E aí, o placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, os jogos da Série B neste sábado. Hoje tivemos Ituano e Londrina 0-0, CRB e Brusque 1-1. O Grêmio venceu o Tombense 3-0 e o Sampaio Corrêa goleou o Vasco 3-1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Junto com o Bugre, em busca de mais 3 pontos. Tá 1-0 pro Zambia, mas tem muito jogo ainda pela frente. Desce o Bogrão com João Vitor. João Vitor deixa de lado da jogada com Maxwell. Maxwell achou bem Leandro Vilela à frente do círculo central. Bolão na ponta direita pra Matheus Ludic, que se chegar é perigo, rolou pra trás. Pra Persa, entrada da grande área, pé direito, bateu na trave. Tem rebote pra Silas dentro da grande área, pintou gol de empate em cima da marcação. E tome contra-ataque dos homens. Lançado da avó na ponta direita. Recebeu, tem espaço, tá sozinho. Rolou no meio pra Muni, pé esquerda, bateu, ela passa, esquerda do gol. É chance de um lado, é chance do outro, contra-ataque gigante do Bahia e no lance anterior um chute na trave do Persson. Quase o gol de empate do Guarani, quase também o segundo gol do Bahia, Alberti. Que dó, né? Que dó. Bela jogada, primeiramente, né? O Leandro Vilela, no meio campo, ele manchou pela ponta direita o Matheus Ludic. O Matheus Ludic fingiu que ia cruzar para dentro da grande área, rolou para trás. Ali o Eduardo Persson, ele dominou e bateu firme, bateu forte com a perna direita, a bola explodiu na trave esquerda do goleiro Danilo Fernandes. Já no contra-ataque, hein? O Matheus Davó saiu que nem um louco pelo lado direito, achou o Mugni de frente pro crime, que tentou bater, tirando o goleiro Kozlinski, a bola passou lambendo a trave esquerda do goleiro. Que lance em um só lance. Quase 2 gols, hein, Lucas? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. 1-0 pro Zami, tá 1-0 pro tricolor baiano. Guarani correndo atrás do prejuízo. Ele trabalha a bola pelo lado no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor deixa de lado da jogada com o Matheus Ludic. Matheus Ludic acha o Leandro Vilela mais à frente, junto ao círculo central do gramado, deixou para Persson. Persson tentou a devolução na ponta direita, buscando o Bruno José. Aparece a marcação do Bahia, afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai aqui pela ponta direita, campo de defesa da equipe do Guarani. João Vitor recebeu a marcação do Davó, aí não quis brincar, fez a jogada séria, tocou pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Bahia, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Alô, Henrique Carvalho, comemorando o gol do Bahia, também o Marcelo Borges dizendo aqui, escutando vocês na televisão e vendo pelo Premier, pelo Sport TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem os homens pro campo de ataque. Gabriel Xavier tentou passe no comando. Antecipa-se, Derlan tira. Deixou com Persson pra Lucão do Break. Lá vem Bogrão. Lucão do Break dominou. Tentou o giro. Aparece Inácio, afasta o perigo. A bola volta na metade do campo. Não tem o domínio do Daniel. Ela volta pra equipe do Guarani no campo de defesa. Fala, Claudinei. Luciano pergunta pro Wagner aqui, Luciano Automóveis. Tá fazendo falta o Giovani pro time, Wagner, nesse começo de jogo, pelo menos? Pelo que vinha apresentando nos últimos jogos, não. Pra mim não vai fazer falta nenhuma o Giovani. E vem Guarani para o campo de ataque, trabalha a jogada da Derlan deixa a jogada na zaga central com o João Vitor, dele deixa para Matheus Ludic. Matheus Ludic volta a jogada na quarta zaga com Derlan junto ao círculo central do gramado, na roda gigante dura, acontece, pensa, pisa, olha, fatia, penteia a bola, volta a jogada com João Vitor. João Vitor de perna direita, vira a jogada na ponta direita com Bruno José. Bruno José já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, lançamento em profundidade no comando de ataque, Inácio. Sobe, tira o perigo dali, rebote cá com Davó, bota no chão, chama de meu amor, deixou de lado com Muni, canhotinho, bom de bola, deixa de lado a jogada com Luiz
Henrique. Luiz Henrique faixa, canhota do Caiu. gramado, ficou caído da avó, hein? Ficou caído da avó, o jogo vai ser parado para atendimento médico do camisa 88 aí, Albertinho. É, no meio campo ali, né? O Silas e o Davó. O Davó tomou aquele chamado, né? Aquela pancadinha no tornozelo. Ali a gente viu que o Silas foi na bola, mas o Davó acabou levando a pior. Já está de pé o Davó. A informação para Bebidas Putin. Trabalho de bola da equipe do Bahia. Inácio deixa a jogada mais atrás com Gabriel Xavier, que despacha, manda pra frente. Bola aqui, sobe, bola aqui, cai. Não teve o domínio, André. Não teve o domínio, camisa número 13. Posse de bola de graça pra equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós assistimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Guarani pro campo de ataque, troca passes, toca a bola, busca espaço, vai perdendo. Tá perdendo o Lucas, Guarani pelo placar de 1-0. Fala, Claudinei. Um abraço para o nosso Anderson Grigoleto, ligado com a Grande gente aqui, Grigô. tomando aquele chopp, assando aquela carninha e Eita, curtindo nós, a transmissão, viu? Vamos lá, ó o Guarani. Sai jogando pela ponta depois não, Bertinho. Saindo daqui, estaremos aí, né, Claudinei Corsi? Endereço. Eu não vou. Você não vai hoje? Não. Ah, então tá bom. Então vamos, Lucas. Pro jogasco, bora? Não vai não, Lucas. Não, né? Tá certo. Ó o Bugrão. Matheus Pereira tentou o lance e foi desarmado pelo Munha. A bola volta na meia esquerda com Silas. Silas volta no campo de defesa com Derlan. Derlan deixa de lado a jogada com João Vitor. João Vitor junto ao círculo central do gramado. Abre bola lá na ponta direita com o Matheus Ludwig. Matheus Ludwig passa a metade do campo. Encara a marcação do Daniel. Ainda Matheus Ludwig domina. Para, pensa, pisa, olha. Não tem com que jogar. Deixou um tapa de lado para Eduardo Persson. Recebe a marcação do Luiz Henrique. O último toque foi do ala esquerdo da equipe do Bahia. Posse de bola pro Guarani. Já cobrado o Matheus Ludwig no comando de ataque para Lucão do Break. Foi desarmado. Completa o serviço, afasta a defesa do Bahia. E tome, contra-ataque, tentou puxar o Muni. Aí ele foi puxado, é falta. É falta, jogo parado, Lucas, passe de bola a favor da equipe do Bahia no campo de defesa. Passar a Fala, mensagem do André, do Silas André Vilas Boas. Ele é torcedor do Bahia, viu, Lucas? Perfeito. Ele falou aqui, ó, vocês são os melhores narradores do mundo. Ô, louco. Rapaz. Você dizia que era do Brasil aí, o Silas aqui já mandou do mundo. O Henrique Carvalho completa aqui, ó, Lucas, melhor narração do YouTube e do mundo. A galera... Que coisa, hein? Doutor Sandro Nunes, Tamo Guarani prestigiado. não tem quem cria jogadas, Wagner Ferreira. O doutor Sandro tá falando aqui. Eu já tinha engatilhado aqui um comentário com relação ao Persson. Realmente não é. Essa função de 10 pro Persson não cai, não funciona. Vai ter que arrumar um outro jogador, um outro sistema de jogo, porque a única vantagem, a virtude dele no jogo de hoje foi um chute na trave. Nada mais. Você falou o nome dele umas 2 ou 3 vezes com mais de 20 minutos de jogo. E o Mozart, né, fala que ele é mais 8 do que 5, né? E ali ele pensa, acho que no contra... Longe de ser 10. Exatamente. Então, aí, ó, mais um erro de passe. E passe errado, Davó lançado no comando de ataque, dominou, carregou na contramão, abriu na meiga direita pra Raí, dominou, se livrou do primeiro. Leandro Vilela, cara de mal pra ele, fecha a porta, deixa com Silas e tome contra-ataque do Bugrão. Ó o Persson, armou na ponta canhota pra Maxwell, o Cruel, encara a marcação do Gabriel Xavier, tentou o drible, aí ficou pra trás. Ficou para trás, desarmado na bola, foi bem demais, era o Inácio no lance, retoma a posse de bola na boa para a equipe do Bahia. Passados 21 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é Aos 11 da primeira etapa, Inácio foi para a rede de cabeça, 1 para o Bahia, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas de Souza, para Futebol na Canela e também em Portal Araraquara News, às 7 da noite, Série A. Tem Avaí e Santos, também às 7 da noite, Flamengo e Curitiba. E fechando o sabadão, Série A, 9 da noite, tem Ceará e Corinthians. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida junto com o Bugrão. Malvadão em busca de mais 3 pontos. Pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugre. Sai jogando Maxwell, o Cruel volta a jogada na quarta zaga com o Derlan. Derlan deixa de lado a jogada com Silas. Silas, camisa 96, junto ao círculo central do gramado na roda gigante de dura. Acontece, ele volta a jogada na quarta zaga com o Derlan. Derlan já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Matheus Pereira. Olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento pra absolutamente ninguém. Sobe Patrick e tira dali. Rebote, volta com o Persson, tentou tocar de cabeça, tocou errado. Quase o Davó pega essa bola, aparece o Derlan, abafa, ela volta lá na ponta esquerda com Luiz Henrique, daí para Daniel de primeira de volta, jogada no campo de defesa com Gabriel Xavier. Gabriel Xavier deixa de lado a jogada com camisa número 53, que é o Didi. Didi domina, zagueiro centralizado na equipe do Bahia. Ô, Lucas, pois não, Albertinho? Essa aqui vai para Claudinei Corsi e também para Wagner Ferreira, nosso presidente. Ontem, dia 15 de julho, marcou os 99 anos da inauguração do Estádio do Guarani, que mais tarde se chamaria o Pastinho,
o primeiro estádio particular do Guarani, o particular de Campinas, né? Na inauguração, em 15/7/1923, o Bugre fez 1-0 sobre o Paulistano, né? Gol de Zequinha. O Guarani mandou seus jogos até 1953, onde se transferiu para o Brinco de Ouro. O Vagnão já era vivo, né, Vagnão? Não era não. Que ano você nasceu, Eu Wagner? recebi em 45. Eu recebi essa mensagem do Fernando Pereira da Silva, historiador do Guarani. Do Museu do Esporte Campinas. Com relação ao Pastinho, que foi o primeiro estádio do Guarani. Mas não cheguei... Particular, né, de Campinas. Não cheguei nem a ver onde ficava esse estádio. Sei que era na Barão Geraldo de Resende, ali na região do Chapéus Vicente Cury, por ali, mas nunca consegui passar por perto. Afinal, o estádio Brinco de Ouro foi inaugurado em 53, então ali já deu para começar, apesar que eu comecei a frequentar estádio em 1960. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Bahia para o campo de ataque de Dio, zagueiro central da equipe baiana, carregou até o círculo central, deixou de lado com o Luiz Henrique, lançamento longo para Munhe, evitou a saída, ali em cima da marcação do Leandro Vilela, se enrolaram os dois, o último toque foi do jogador do Bahia, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. O Marcelo Borges mandando aqui, ó. Aqui é a melhor transmissão. Assistindo o jogo do Guarani, nota 1 bilhão a todos. Muito obrigado, Marcelo Borges, que é torcedor da Chapecoense. Vai estar ligadinho quarta-feira aqui na transmissão da Ponte com o Náutico, se eu não estou enganado, porque vamos ter um posto aqui com todas as informações de Guarani e Chapecoense. É isso mesmo, Claudinei Corsi? É isso, e o Anselmo Pereira da Costa. Olha, Anselmo Pereira da Costa, parece nome de árbitro, Você né? vê só? Que coisa. Vamos subir. Tricolor de aço. O tricolor de aço tá na frente do Guarani, vem sim pelo placar de 1-0 e vem Bugrão. O Bugrão descendo pro campo de ataque com Silas fatiou na perna esquerda, lançamento longo buscando Matheus Pereira, e apertou o botão círculo do controle com muita força, a bola foi pela linha lateral bola para a equipe do Bahia no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Desce o Bahia, está no campo de defesa com o André, tabela curta com o Patrick, ela volta com o André, despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai, toca de cabeça de Erlan, ela sai pela linha de lado, mais um lateral para a equipe do Bahia, ponta direita do gramado, linha lateral dos técnicos. Pois não, Albertinho? E já falando do Matheus Pereira, né, vamos dizer novamente, né, pode ser, né, a última partida do Matheus Pereira com a camisa do Guarani, caso ele seja vendido pelo Cruzeiro, né, clube com o qual tem o contrato até o meio de 2023, o Guarani tem 10% do valor envolvido na transferência por cláusula de vitrine, como foi estipulado entre as equipes. O Maxwell Cruel lançado na ponta esquerda, sai da esquerda, vem pro centro, foi desarmado. Lucas, pois não, Claudinei? E há pouco você disse aí na roda gigante do campo, né, onde tudo acontece, não é isso? Exatamente. E na roda gigante do parque de diversões, também acontece muita coisa, Lucas? Eu acho que não, porque de vez em quando caiu um lá de cima, né? Mas você já, Ai, meu Deus. você já andou na roda gigante? Já tive essa experiência. Já ainda esteve quando com uma criança. namorada, com a sua esposa? Com minha esposa ainda não. Não? Mas sozinho. Sozinho? Sozinho. Então nada aconteceu? Não. Aconteceu, passou mal. Desce a equipe do Guarani, vai pro chão, Bruno José, falta nele. Aqui é assim, galera, ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. A melhor resenha esportiva do mundo, segundo os próprios internautas aqui dos canais Futebol Interior. Entendi então porque o Lucão do Break tá perdido. Ele tá muito perto da roda gigante, tá passando mal. Porque É tá verdade, perdido em campo. Vamos contar se o Guarani realmente tá com 11. Eu não vi, Bruno José tá em campo? Acabou de cair no chão lá na jogada anterior. E vem pro campo de ataque a equipe do Guarani, Leandro Vilela. Deixa de lado a jogada com o Terlano na quarta zaga, campo de defesa pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Bola na frente, mais à frente com o Silas. Silas volta a jogada com o Terlano na quarta zaga. Aí o Derlan para, pensa, pisa, olha, tira um pouco a velocidade do lance e volta no campo de defesa. Volta mais atrás ali com Leandro Vilela. Leandro Vilela deixa de lado a jogada com o João Vitor, zagueiro central. Ele volta com o Leandro Vilela, recebe uma marcação, recebe a sombra ali do Davó. Leandro Vilela tenta o lançamento, tentou esticar essa bola buscando Bruno José. Aparece a cobertura do Gabriel Xavier, tira. Completa o serviço, Lucas Muniz ajuda a defesa. Passo errado, o Perso agradece, lançou para Lucão do Break. Aí o Daniel chegou, tomou dele, agradeceu, tabelou com o Raiz, sai tranquilo para a equipe do Bahia no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Bola tomada no meio campo, Silas acionou, Eduardo Persson já passa a metade do campo, invade a linha, tentou a inimiga, dominou, parou, pensou, tem 3 em cima dele, ficou difícil, ele abre na ponta esquerda com o Maxwell. Maxwell volta um pouco a jogada com o Matheus Pereira sai da esquerda, vem pro centro, deixou com o Persson de primeira com o Maxwell, 2 toques na bola, achou Eduardo Persson volta, jogada no campo de defesa, a bola chega na intermediária ofensiva do Guarani, fica sem espaço o time do Burgo, eles voltam tudo no campo de defesa. Participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. José Florencio, também o Guarani não acerta uma a mais, acredito. Vamos pra cima. José aqui de Pilar do Sul, São Paulo. E o Anselmo Pereira da Costa manda abraço para toda a equipe de transmissão. Abraços para vocês aqui da cidade de Alagoinhas, na Bahia. Que beleza, aliás, um trabalho muito bonito. Quando a gente for em Alagoinhas, nós vamos aí na sua casa, hein, ô Anselmo? Prepara a boia aí, prepara aquele caldo esperto. O Atlético Alagoinhas, para quem não sabe, que é o bicampeão baiano, né? A equipe do interior lá da Bahia. Vai, Alagoinha! Vem o Bolgrão pro campo de ataque, Eduardo Persson puxado, falta nele! Falta em cima do Eduardo Persson, jogo parado, falta perigosa a favor do Guarani aí, Albertinho. Ufa, ainda bem, Eduardo Persson. Dessa vez ele fez o certo, né? Ali ele foi dominando, ali esperando os jogadores do Guarani se posicionarem. Ali, ó, está ali, ó, a 10 passos da meia-lua, ele foi fazer o passe e acabou sendo puxado pelo jogador do Bahia. Falta perigosa, está na bola ele, hein? O camisa número 96, o Silas, que bate forte, e também o Maxwell, o Cruel. Falta frontal, quem sabe agora, hein, Lucas? Quem sabe na bola parada, torcedor do Bugrão, 29 minutos, quase 30, a primeira etapa tá 1-0 pro Zami. Gol marcado pelo Inácio aos 11 minutos do primeiro tempo. Vem pra cobrança o Silas bate bem na bola, na perna canhota, essa perna canhota é calibrada, já fez gol com a camisa do Guarani, o Silas. Chutando de fora da área, de bastante distância, pouco mais de 35 metros a distância da bola pro gol do goleirão Danilo Fernandes, mas vem Silas com ele, toda a torcida bugrina, na perna esquerda vem a bomba, lá passa a esquerda do gol! Tirou aquele da torcida, põe de novo, Felipe Marques. Passa muito perto, essa bola tirando tinta da trave esquerda do Danilo Fernandes, Albertinho. É a canhotinha dele, né, do Silas, bateu de longe, bateu a falta de longe, uma bola venenosa pelo lado esquerdo do goleiro Danilo Fernandes, o capitão que pulou nela, hein? Se vai na direção do gol, não sei não, viu? E vem Guarani, Lucão do break, domina pela ponta esquerda, deixa de lado a jogada com Matheus Pereira lá na ponta direita para Bruno José, dominou, encara a marcação do Gabriel Xavier, ainda Bruno José tentou passe no fundo pro Matheus Ludic, a bola bate na marcação, sai fora lateral, tem pressa a equipe do Guarani, 30 minutos passados, primeira etapa de jogo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor, deixa o like, vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão, alô, Wanderson Machado, lá em Belém do Pará, melhor transmissão, melhor narrador, grande Lucas, vamos Guarani, grande Wanderson Machado, aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vem a equipe do Guarani, Matheus Ludic, deixa de lado a jogada com Bruno José devolveu com o Ludic, tentou passe, a bola bateu no Daniel, voltou com o Ludic, no pé de ferro, ganhou a parada, deixou com o Leandro Vilela, cruzou para Lucão do break de cabeça, ela passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pois não, Albertinho. Acabamos de ver aqui, né, a repetição do gol. Presidente. Tô com ele, hein? Falhou, né? Falhou a bola jogada na primeira. Tudo bem, ali o jogador é grande, né? O Gabriel, o Inácio que fez o gol de cabeça. Porém, entretanto, a bola a bola pingou, mas a bola não saiu tanto dele. E ela assim, passou não, né? entre as mãos do Kozlinski, né? Então, realmente, ali não foi bem no lance o camisa 30 do Guarani. O mais difícil ele fez foi a jogada anterior de cabeça, a bola entraria, ele tocou para escanteio. Na cobrança de escanteio cometeu essa falha. 31 minutos e 40 desse segundo tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo o placar tá assim, Inácio foi pra rede, 1 para o Bahia, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, focalizando a Série C do Campeonato Brasileiro, hoje já tivemos Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, tivemos também às 17 horas Campinense 2, Ferroviário do Acre 0, e estamos no intervalo de Ipiranga Futebol Clube, Botafogo da Paraíba, 1-0 para o Ipiranga.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Maxwell, o Cruel, postou corrida, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Falta do André. Falta do camisa 13 do Bahia. Falta boa pro Guarani pela ponta esquerda, Alberti. Por incrível que pareça, hein? O Maxwell saiu do campo de defesa. Passou por 1, passou por 2, passou por 3. Ele entrar com vale tudo. Ali foi marcada a falta. Falta perigosa para o Guarani cobrar, você sabe, né? Aquela bola venenosa. O Lucão do break te espera, Bugrão. Ô, Lucas. Oi, pois não, Zé Florencio diz aqui no Facebook, se o Guarani tivesse como estão os narradores, com certeza era líder. Ô, rapaz, muito obrigado pelo prestígio, Nossa, pelo hoje carinho. a turma tá elogiando muito a gente, que será, hein? Muito obrigado, O que vocês querem, hein? O que vocês querem? Bom, eu não sou narrador, mas eu faz parte da equipe, a bancada obrigado. verde e branca. Ó, arruma sua pena aí. Falta pro Bugão aqui pela ponta esquerda. Vem pra cobrança, Eduardo Persson. Capricha, Eduardo Persson. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que eu grito do gol. Força positiva, torcedor do Bugão. Quem sabe agora o gol de empate, 33 cravados, primeira etapa. Passou Eduardo Persson, Silas pra bola. Levantou no segundo pau, toca de cabeça do Derlan, vai pra fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia. Pois não, Claudinei Corsi. É o seguinte, né? Muita gente gosta de saber o que faz um time de futebol no dia do jogo, né? E nós recebemos aqui, né? Diferente dos times de Campinas, que não mostram nada, que não mandam nada. O Bahia mandou aqui pro meu amigo Jorge Baiana. Veja bem, olha, até as 10 horas de hoje, café da manhã no hotel. Meio-dia almoço, 15h30 lanche, 16 horas pré-eleção. 15 para 5, saiu pro estádio, 18h20 entrada em campo e 18h30 início da partida. Que beleza, hein? Organizado o negócio, né? Um protocolo, né? De organização. Exatamente. Na verdade, todo mundo tem isso, né? Uns gostam de passar, de informar todo, outros já não ligam para nada. Eu penso como comunicação, né? Passar essa prestação de informações pro torcedor, eu acho interessante também. Acho legal. Então, né? Mas assim, né? Você sabe como é que é, né? Pra você descobrir quem são os jogadores que estarão relacionados, são para poucos, né? Por exemplo, o Marcinho se recuperou, aí demorou um pouco para poder descobrir. O Giovanni Augusto, fica aquele negócio. O Giovanni Augusto não estava, né, no seleto grupo, né, dos convocados para a partida. Fica especulação e aí vai, né? E vem Bahia pro campo de ataque, desce os homens com Davó pra Daniel, bico da grande área pela ponta esquerda, lançou pra Raí, entrada da grande área, devolveu com Daniel, armou na perna direita, ela explode no Silas, volta com Eduardo Persson para a jogada, deixou com Bruno José tenta o toque no comando pra Lucão do break, ela bate, rebate, afasta a zaga da equipe do Bahia, sai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Wagner Ferreira, 35 minutos da primeira etapa e o jogo 1-0 para os homens. Olha, eu voltaria para o segundo tempo com 3 atacantes diferentes. Bruno José nada, Maxwell nada e Lucão nada. Entraria com o Iago, entraria com o Nicolas e com o Venuto. Não sei o que ia dar, mas pelo menos era uma injeção nova para o segundo tempo. Ô, Lucas, pois não, e olha que detalhe interessante, né? O Anselmo da Pereira da Costa, que está lá na Bahia, ele diz assim, pode deixar, vocês podem vir na minha humilde residência, serão muito bem-vindos, né? Tamo junto. Ele diz aqui, né? Me parece que essa camisa que o repórter Tucocari está usando é dos tempos, é relíquia, se não me engano, da época daquele timaço de Djalminha, Luizão e Amoroso. Exatamente, né, Alberto? Certa resposta. Então, e você veja como que, né? Que legal, a história, né? É O história. time, o torcedor lá na Bahia, lembrando da camisa do Guarani que teve Djalminha, Luizão e Amoroso. Que beleza. Você 94, vê o poder né? da comunicação com o advento da internet, né? Não, mas pra você ver bem aonde ele foi, né? Os tempos Foi de ouro, lá em valor, 1994. Então, falou meu de amigo. Zenon aqui também, saudades de Zenon, Zenon, eu sou tempos apaixonado bons por que Zenon. tinha Zenon. Exatamente. É isso aí, muito obrigado. A gente gosta dessa interação. E ele perguntou aqui uma coisa também, esse Maxwell é aquele? Não sei qual que ele tá querendo Não, dizer. se ele estiver falando do Maxwell, aquele que passou por Botafogo, São Paulo, não é esse não, tá? Olha a equipe do Bahia descendo pro campo de ataque, lançado, André na ponta direita, aí o camisa 13 de perna direita, fez o levantamento, lá no segundo pau não tem ninguém, só Maurício Kozlinski pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Ó o Bugrão na ponta direita, Eduardo Persson pra Bruno José invade a grande área, tenta o cruzamento, ela bate na marcação, bate na zaga e se perde
perde a linha de fundo. O árbitro, na verdade, aproveitou para marcar um toque de mão do Bruno José. Boa descida lá pela ponta direita da equipe do Guarani, Alberti. Mais uma vez, né? O Eduardo Persson tentando, né, ligar o contra-ataque, até conseguiu. Bruno José pelo lado direito, ele foi fazer o cruzamento, foi travado bem na hora. E ali os jogadores do Guarani vão pedindo a bola que pegou na mão. Olha, não sei não, hein? Não pegou não, acabou não pegando não, né? Primeiro cruzamento, a bola explodiu no Didi dentro da grande área. E depois a bola voltou na mão do Bruno José. Nada marcado, não foi nada, né? A informação para Brumas Camisetas. Lucas, deixa eu usar um termo aqui que o Luciano Automóveis usou, que eu nunca usei aqui. Ele diz aqui, o Ney, o jogo com o Cruzeiro foi só para adoçar a boca do Mozart e do torcedor. Esse ataque de hoje é risível. Risível. Esse deve eu ser nunca algum tinha usado, sinônimo hein? para riso, né? Esse eu nunca tinha usado, risível. Mas risível só para os adversários, porque para quem torce, realmente... É horrível. É horrível. Ataque de riso, correto. Risível. Em toda a razão. E ó, o Bogrão descendo pela ponta esquerda, Matheus Pereira. Deixa de lado a parada com Leandro Vilela. Leandro Vilela gira, volta a jogada no campo de defesa com João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada na ponta direita com Bruno José. Bruno José sai da direita, vem para a esquerda. Sai do primeiro, sai do segundo, engata a primeira, segunda, terceira marcha com a habilidade de Bruno José. Bota na frente, leva no fundo, faz o cruzamento, a bola viaja, grande área, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. O Edson manda aqui, boa noite, mais um seguidor aí, hein? Edson Japonês de Pedro de Toledo, lá em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos bater a meta. 16 mil seguidores no canal Futebol Interior e mil no Futebol FI. Ô, São gente, dois canais pra você acompanhar. mil no Futebol FI, mil. Você que está nos acompanhando agora, sai daqui agora, vai lá no Futebol FI e se inscreve no canal também. Ó, o Bogrão descendo, levantamento na ponta direita, buscando o Lucão do Break, afasta a defesa do Bahia com Gabriel Xavier. Voltou para Derlan na perna esquerda, armou, bateu pro gol, ela subiu. Foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia. Queimou uma lâmpada do placar. Exatamente. Pois não, Alberto Cavalcanti. Tem os torcedores do Bahia, né, no estádio Brinco de Ouro, tem um ali, né, pulando ali, vestido literalmente de super-homem. Superman. A festa, né, a festa no estádio. É um dos fantoches do Bahia, né? E outra, é maravilhoso Bonito. a festa no estádio, né? O povo nordestino sabe fazer festa. E, aliás, lá na Fonte Nova, o torcedor do Bahia é uma festa. É uma festa. Todos os estádios lá no Nordeste é legal acompanhar. Aí chega aqui, o torcida única, não pode bandeirão. Aliás, o povo do Guarani, Nordeste... Bruno José pela ponta direita, tenta o cruzamento, aparece a cobertura do Didi, toca pela linha de fundo, escanteio, pois não, pode completar. Não, só dizer que o povo do Nordeste é sensacional, né? Quando a gente tem a oportunidade de ir pra lá, recebe a gente... Sem contar que o camarão lá é barato, né? É outra pegada. A minha família são nordestinas, né? Meus pais são do Nordeste, né? De Recife, gente. É um povo maravilhoso. E assim, tudo de bom pra eles lá e tudo de bom pra nós aqui. Escanteio pro Bogrão aqui pela ponta direita, vem pra cobrança Silas Eduardo Persson. Silas Eduardo Persson pra fazer a cobrança, você já ouviu o toque digital, 40 minutos e meio com a primeira etapa, 1-0 pra equipe do Bahia. Quem sabe agora o gol de empate, quem sabe agora o gol do Bogrão. Vem Silas pra bola, primeiro pau, sobe a defesa, tira Inácio. Rebote cai na intermediária, tá sozinho por ali, Matheus Pereira domina, volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 41 minutos, primeiro tempo de jogo, o tempo é placar, você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro Série B 2022. Inácio, zagueirão do Bahia, foi pra rede aos 11 da primeira etapa. Tricolor de Aço 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos já tá tomando 12 minutos do primeiro tempo. Avaí 1, Santos 0. E o Flamengo vai empatando com o Curitiba 0-0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. Eu aqui estou com a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Wagner Ferreira, 41, quase 42. É justo o placar até aqui, 1-0 Bahia. Olha, o Bahia é mais eficiente, é o time que tem mais repertório. Muito embora não seja um time ofensivo. Criou o quê? 2 chances, se tanto nesse primeiro tempo. De 2 chances, guardou uma. Então é um time eficiente. Agora o Guarani está tenta alguma coisa, não tem criação, jogadores de ataque muito deficientes. Então,
continuo com a minha sugestão, eu trocaria o trio de ataque aí pro segundo tempo. Canais Futebol Interior aqui, nós assistimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, Matheus Pereira no comando para Lucão do break, para Persson de primeira para Maxwell, que jogada! Maxwell na ponta canhota, parece Inácio. Claudinei que gosta. Mas não Minha ganhou. avó, mas minha não avó, ganhou uma, Maxwell. Minha avó dizia: Fiote, faz o que você sabe, Fiote, não faz o que você não sabe. Fiote, faz só aquilo que você sabe, se é que você sabe alguma coisa. Desarmado, o Maxwell realmente não tá nos melhores dias do Maxwell. Tudo que foi tentar pela esquerda aqui, ou é o Gabriel Xavier ou o Inácio pra marcar o Maxwell. Escanteio pro Guarani aí, Albertinho. Escanteio e a jogada agora ensaiada do Guarani. 2 jogadores ali, a menos dentro da grande área pra poder cabecear. Já não chega o Maxwell livre pra poder entrar pra dentro da grande área. E assim vai, Guarani 0, Bahia 1. Escanteio pro Guarani aqui pela ponta esquerda, rapidinho, Vagnão. Depois outra, a segunda bola, vamos supor que tem 2 ali. Um vai cobrar o escanteio, o outro fica de bobeira ali. Se a defesa tira, é um a menos pra matar um contra-ataque, qualquer coisa assim. Não entendo isso. Escanteio pro Guarani, vem pra cobrança Eduardo Persson ou o Silas pra bater de perna esquerda, que eu acho isso é inútil, né? 2 jogadores ali pra quê? Vem pra cobrança, Eduardo Persson levantou o primeiro pau, sobe a defesa, tira por ali, Inácio. Rebote cai na intermediária, Bruno José recebe a marcação do Luiz Henrique, bota na frente, peteca a bola pra cima da marcação do camisa meia dúzia do Bahia. Bruno José insistindo na jogada individual, botou na frente, levou no fundo, fez o cruzamento, toca de cabeça do Persson na entrada da grande área, afasta a defesa, voltou pra Leandro Vilela na perna direita, não deixou a bola cair no chão, bateu de bate pronto, tem desvio na defesa, é novo escanteio. Mais um tiro esquinado a favor da equipe do Guarani, Albertinho. Acaba a qualidade, o Guarani vai tentando com o coração, né? O escanteio cobrado, mais uma vez esse escanteio que me tira o sono, né? O Eduardo Persson e também o Silas, quando o árbitro vai lá para ver se a bola está mesmo dentro ali do arco, né? Para poder bater o escanteio. Ali a bola foi tirada, mal tirada para a zaga do Bahia. O Leandro Vilela bateu de fora da área. A bola acabou desviando na zaga, escanteio, lá vem o Bugrão. Lá vem o Bugrão, Eduardo Persson na perna direita, levantou, desvio para trás do zagueiro, espalma Danilo Fernandes. Milagre do arqueiro do Bahia, ouve essa bola lá dentro. Cruzamento no primeiro pau, espirrou o taco ali do jogador do Bahia. O desvio do Lucas Muni para trás, defesa não por um reflexo. Como um gato, o goleiro do Bahia para fazer a defesa e na sequência ele se machucou, porque realmente a defesa foi espetacular, Alberto Cavalcante. Milagre no brinco de ouro. Cruzamento pelo lado esquerdo, hein? Eduardo Persson jogou a bola na primeira trave. O Mugni estava ali, dentro da pequena área. A bola acabou desviando nele. A bola subiu. A bola estava dentro do gol. Dentro do gol. O Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia, só teve o trabalho, no reflexo de levantar a mão. E acabou espalmando por cima. Que chance no reflexo. Salva o Bahia. E aí, Wagner Ferreira? Cá entre nós, hein? Isso que é barba, hein? Isso que é barba. Que defesa do Danilo Fernandes. Que sorte. Um milagre do arqueiro do Bahia. E é novo escanteio. Mais um minutinho de acréscimo. Vamos até 46 neste primeiro tempo. Mais um minutinho. Vamos até 46 minutos. É o último lance deste primeiro tempo. Vem pra cobrança por ali Eduardo Persson ou Silas. Vai agora o Persson de novo. Primeiro pau. Bola ficou pererecando na primeira trave. Sai tranquilo para o Muni. Sai tranquilo o Muni. Puxa a velocidade. Aposta a corrida. Foi desarmado. A bola bateu, voltou. Ficou na intermediária. Canto de ataque, lá vem Guarani, Eduardo Persson, desarmado ali pelo Muni, foi pro chão, falta nele! Falta do Lucas Muni em cima do Eduardo Persson. Eu pensei que o árbitro fosse amarelar o argentino, mas parece que não. Falta para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, falta perigosa. Ele levou a mão em direção ao bolso. Pois é, exatamente. Foi o que eu observei aqui. E foi uma solada, afinou quando os caras chegaram de cima. Foi uma solada, né? E você sabe, né? O Persson tá no chão e o Persson tem um problema, né? Muitos chamam ele que tem problemas físicos graves, né? E a pancada ali foi a travada, ele foi por trás, né? Uma chegada. E ele tava de frente agora. Ele deu. Eu marquei no meu papel primeiro que vocês. Cartão amarelo pro Mugni, né? O camisa número 19. Isso. Ele dominou. O Persson tava de frente pro crime, né? Mandar o petardo. Recebeu a falta. Falta perigosa. Agora sim, a barreira está ali a 5 passos da grande área. Quem sabe agora, hein, Lucas? Falta para a equipe do Guarani pela meia esquerda. É o último lance deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior aqui nós vestimos a camisa.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Falta cobrada, jogada ensaiada, Silas pra Maxwell. Mandou pro gol, ela explodiu na barreira, sai pela linha de lado. No momento em que trila o apito, árbitro aponta o centro de campo. Bruno Arleu de Araújo termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 1 para o Bahia, gol do Inácio aos 11 minutos da primeira etapa. 0 para a equipe do Guarani. Aproveitando, mandando um grande abraço lá para Henrique Carvalho, torcedor do Bahia lá em Feira de Santana. Grande abraço para você, Henrique Carvalho. Eu passo a bola para ele, Claudinei Corsi, no nosso intervalo inteligente FI. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 18 minutos. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo para o Bahia por 1-0, Bahia quebrando uma escrita. O Roberto Lourinho diz aqui: sou Ceará, vozão, torcendo pelo Guarani. O José Florencio, pelo histórico, Bahia é freguês. Será que hoje vai cair a escrita? O Anselmo Pereira da Costa diz aqui: em 93, eu fui na Fonte Nova assistir um Bahia e Guarani. E o Luciano Automóveis diz que está faltando um armador. Quem está falando aí? É o Silas. O jogo, né? Felizmente, numa bola parada, eles conseguiram abrir o placar, mas acho que é manter isso, ter paciência. Eles estão com uma linha de 5, é sempre difícil filtrar numa linha de 5, a gente tem que ter paciência, circular bastante a bola até achar o espaço e a gente chegar no gol. Tá joia. Aí, paciência, Claudinei Corsi. Paciência, o torcedor também tem que ter paciência, né? Alguns jogadores muita paciência. Com o Guarani... Lucão do Break, com o Exatamente. Maxwell. Quem que vai falar pelo Bahia? Agora o Mugni, né? Vai estar falando aí pro lado do Bahia. Com mais gols nesse primeiro tempo. Primeiramente, boa noite. A gente veio com uma proposta bem clara aqui. Conseguimos, uma felicidade ali, fazer o gol, né? Toda honra e toda glória para Deus. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar aqui. O Guarani aqui é uma equipe muito qualificada. Então, tentar manter esse nível aí e tentar ampliar no segundo tempo aí e sair daqui com triunfo, que é o mais importante. Tá o Inácio, também conhecido como Mugni, aqui pelo repórter dos canais de futebol interior. Ao contrário, né? Mugni também conhecido como Inácio. Inácio também, né? E falando aí, né? Que é equipe qualificada, mas pelo amor de Deus, o Guarani. Arrume o Cocar, o Albert. Não, vai cair o Cocar hoje aqui, Claudinei Costa. Daqui a pouco eu vou arrumar, mas é demais. Vai cair? Não pode, o Cocar não pode cair, não pode cair. O Guarani que tá na 19ª posição, Claudinei Corsi, uma vitóriazinha hoje, o Guarani dormiria, né? Depende do Z4, né? Fora do Z4. E tá perdendo. Tá perdendo. E não conseguiu, e também tentando a sua segunda vitória seguida no... Wagner, dá pra ganhar esse jogo, Guarani? Dá pra virar, Wagner Ferreira? Jogadores saíram aí dizendo, né? O jogador pelo lado do Bahia disse assim que vai retornar para tentar fazer o segundo gol. E o Guarani, pelo Silas, disse que vai tentar melhorar a posse de bola e tal, para tentar o gol de empate. Olha, tem chance de, pelo menos, empatar esse jogo, até virar. Desde que, não vou dizer que faltou atitude para os jogadores do Guarani. Troca os três da frente, Wagner? Faltou qualidade, vontade. Sai Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. Exatamente. Quem entra? Entraria Iago, que não é grande coisa. Alegria nas pernas. Venuto e Nicolas. Beleza. Ruim por ruim, é como diz aquele político, né? Ruim por ruim, vote em mim. 19 horas 20 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Intervalo FI com muito mais aqui, até aqui. Guarani vai perdendo o jogo 1-0 para o Bahia. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso
delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 7h, mais 24 minutos de intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai perdendo para o Bahia por 1-0. O primeiro tempo encerrado. Estamos aqui com o Wagner Ferreira. Antes de deixar uma passadinha na Série A do Campeonato Brasileiro, já tivemos Atlético Internacional 0-0. Às 19 horas, estamos com 25 minutos, o Avaí vai vencendo o Santos 1-0. Também Flamengo e Curitiba. O Flamengo vai vencendo o Curitiba por 2-0, 26 minutos do primeiro tempo. Às 9 da noite tem Ceará e Corinthians, Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, Ituano e Londrina 0-0. CRB e Brusque 1-1. Grêmio e Tombense 3-0 para o Grêmio. Sampaio Corrêa enfiou 3-1 no Vasco e o Guarani vai perdendo 1-0 para a equipe do Bahia. Wagner Ferreira, 1-0 para o Bahia. O Guarani até deu umas demonstrações iniciais que poderia estar melhor no jogo, mas a coisa acabou não acontecendo, Wagner. A arrumação do time até que não foi mal, né, do técnico Moser, mas o ataque dele realmente complicou totalmente, nenhuma chance. Vejam que eu fiz a anotação aqui que o Bahia chegou 2 vezes, né? 3, vamos chamar. A primeira, aquela defesa do Kozlinski, na cobrança do escanteio, 1 gol, a segunda chance. E a terceira, uma bola esticada que o Davó chegou um pouquinho atrasado, dividiu com o goleiro, a bola foi para fora. Só, o Bahia não chegou mais. Então a defesa do Guarani, tranquila, não tem que mexer. Eu acho que o problema está do meio de campo para frente. E vejam as anotações com relação à tentativa de ataque do Guarani. Nenhum atacante. Uma bola do Persson na trave, uma falta cobrada pelo Silas, passou por perto, uma cabeçada do Derlan, né, cabeça para fora, e agora um escanteio no finalzinho aí que o Danilo Fernandes fez uma grande defesa. Então nenhum atacante aparecendo na minha ficha aqui como chance de gol. Então numa situação dessa tem que trocar realmente. Se não dá para trocar, né, os 3, que pelo menos venha com 2 novidades ofensivas para esse segundo tempo. E a pergunta volta à baila novamente, o Wagner Ferreira, a ausência do Giovanni Augusto. Olha, pelo que vinha apresentando, não ia acrescentar nada no jogo de hoje. É o tipo do... Lembra do Zinho, que o pessoal chamava de meia enceradeira? Ele roda para roda, flutua para o lado esquerdo, vai para o lado direito, joga no meio, mas rende muito pouco. Talvez faltando um pouquinho mais de empenho dele. A gente sabe que ele tem potencial. Uma bola parada, um chute forte, uma cobrança de falta. Mas nada disso a gente vinha vendo no Giovanni. Então, para mim, não resolveria nada para o jogo de hoje. Legal, rápido intervalo e a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. De volta no intervalo FI aqui dos canais Futebol Interior. Você que nos vê através da nossa live no Facebook, continue participando, mandando mensagem. Muito obrigado aos amigos lá da Bahia participando com a gente aqui em grande número, também o Nordeste todo. Muito, mas muito obrigado mesmo, tá? Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul, Portal Araraquara News também com a gente para toda a região de Araraquara. E lembrando, né, mais uma vez, que esta semana, no dia 14, Campinas completou 248 anos, né? Nossa querida e amada Campinas completando aí mais um aniversário, né? E a gente sempre gosta muito de falar de Campinas, que é onde estão aqui os times que nós seguimos aqui, Guarani e Ponte Preta, com as equipes próprias dos canais de Futebol Interior. E quando não temos jogos de Guarani e Ponte Preta, aí você curte as emissoras parceiras, acompanhando os jogos. Tivemos aí, por exemplo, a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu na quinta-feira com Palmeiras e São Paulo, com mais de quase 40 mil visualizações com a equipe Cultura lá de Foz do Iguaçu, né? Então é isso que a gente gosta de trazer para você aqui o futebol. Aqui nós respiramos o futebol e para você sempre um jogo rolando aqui nos canais de Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, no nosso canal de áudio, no site, também através do nosso app para Android. Quem sabe semana que vem já poderemos trazer para vocês novidades a respeito do nosso app para iOS. Pois não, Wagner? O Ney, lembrando, aproveitando esse intervalinho que a gente tem aqui, para avisar a rapaziada que amanhã tem a segunda rodada da Copa Imprensa, promovida pela Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Então são 2 jogos amanhã, um às 8h30 com o nosso time aqui do Futebol Interior enfrentando a Record TV Tati. E às 10 horas, a CI, que é a Associação Campineira de Imprensa, fusão com o Diário Campineiro, enfrentando a Rádio Central. Então, segunda rodada, vamos ter uma manhã bonita de futebol. Copa Imprensa, na Chacrinha da SEC, Copa Rua Imprensa Expedicionários... IGA. 446. Em Souzas. Quem quiser pode aparecer. Por falar em IGA, ele essa semana aqui acabou de enviar 3 bolas novíssimas. Está até aqui, ó. Você recebeu também? Ó. Recebi. Só falta o IGA aqui com a gente na nossa jornada esportiva. Qualquer dia vamos trazer ele aqui no jogo. No vamos trazer. Ele quase não vai. O japonesinho é danado. O cara pensa numa gente fina. É o Tchê, é fora de série. Grande abraço. Muito bem, manda um abraço aqui para o José Florencio, está com a gente aqui, continua com a gente aqui. Agora também, acho que é Massens Patti. México na escuta. Tá aí, lá no México. Desculpe. Mas ninguém vai soltar uma? Desculpe se não falei o nome correto aqui.
Mas acho que é Massens Patti mesmo. A Patti, né? Deve ser. Qual é o problema, Alves Cavalcante? Não, eu gostaria que vocês, né, conversassem. Ah, sim, a nossa Radio 20 desde México, escutando nossa jornada esportiva acá. Muchísimas gracias a usted, Patti. Seja muito bem-vinda. Versão brasileira, Herbert Richards. Como é que é a minha tropa de imagem? Como é que é o negócio do Leão, Wagner? Agora foi da MGM, né? MGM Metro Golden Mayer. Exatamente. Que coisa. Lucas de Souza Eu vem mesmo. aí, não é isso, Felipe Marques? Lucas de Souza. Microfone na mão, vou levar a emoção até você nesse segundo tempo, amante do esporte bretão. E tem substituição na equipe dos homens, rapaz. E eu tô vendo o Nicolas Careca também prontinho pra entrar. Já entrou aqui o 34 ou 54, né? Aqui o Djalma. Djalma. Agora vamos ver quem saiu. E o Nicolas Careca também vai entrar. Será que o Lucão é o tanque do break? É porque assim não... Ele tirou o Maxwell. não. Ele tira Maxwell, o Cruel, pra entrada do Nicolas Careca. Então vamos lá. Maxwell, camisa número 71, vai embora. E entrou o 11, Nicolas Careca. E entrou o Djalma. Agora vamos ver quem saiu do lado do Bahia. Tá? Então o Djalma, lateral esquerdo, provavelmente entrou no lugar do Luiz Henrique, mas vamos confirmar aí. Ou ele pode ter tirado também um dos zagueiros, pode ter tirado o Didi, que também foi uma figura, né? Uma figura... pouco participativo no primeiro tempo, Exatamente, né? pode ter colocado aí pra ir pra cima. Vamos aguardar. Muito bem, vai rolar o melão no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atenção, torcedor. Guarani agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Camisas verdes, calções brancos, minhas verdes, o Bahia. Do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Camisas brancas, calções azuis, meias brancas. Trila o apito árbitro. Apita o senhor Bruno Arleu de Araújo. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida com a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Vem Guarani pro campo de ataque, sai jogando no campo de defesa. Leandro Vilela deixa de lado a jogada com o Derlan. Você incorporou, hein? Você viu só? A galera fala, a gente replica. Pois não, A Massens Patti disse aqui, nome corretíssimo. Ela disse aqui também o seguinte, vocês são peixes na água. Peixes na água, isso quer dizer o quê? Não sei. Tá no lugar que você tá, Patti, Acho que é, né? Justo. Mas tudo bem. Mas deve ser isso, né? Peixe na água, né? Porque é duro se fosse peixe fora da água, né? E a TV acabou de confirmar a saída do Luiz Henrique pra entrada do Djalma, né, Albert Cavalcanti? Que fase, hein? Pois é, estamos acertando tudo e mais um pouco. Wagner Ferreira, a entrada aí do Luiz Henrique no lugar, a saída do Luiz Henrique para a entrada do Djalma. Falta de trocar mais dois, né? O Bruno José e o Lucão. Um já atendeu o nosso pedido aqui. Se vai resolver, não sei, porque o nível ali entre os dois ali é bem discutível. Agora, pelo lado do Bahia, não sei a alteração, qual é o motivo da alteração. Trocou 6 por meia dúzia, um lateral pelo outro. Esse Djalma é aquele que jogou no Operário do Paraná e tal, então trocou um pelo outro, vamos ver como é que fica. Está jogando o Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Pois não, Wagner. Então um detalhe, esse Djalma é mais ofensivo do que o Luiz Henrique, inclusive faz gols e assistência também. Então nem sei porque começou jogando, nem sei porque estava cotado para ser o titular, nem sei porque entrou agora só no intervalo. Olha o Guarani, cruzamento do Lucão do break na entrada da grande área com o Nicolas Careca, dominou, se enrolou todo com a bola, volta um pouco o lance com o Silas, armou a patada na perna esquerda, ele tira um pouco a velocidade do lance, deixa de lado a jogada com o Derlan, camisa número 34, tá na intermediária, campo ofensivo, tá adiantado o zagueiro, deixou curtinho de lado ali com o Leandro Vilela, devolveu com o Silas, olhou para dentro da grande área, fez o cruzamento, afasta a defesa, tira Gabriel Xavier, completa o serviço André, toca de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Pois não, Cláudio Nicorsi. E a Massens Patti diz aqui, fazem muito bem seu trabalho, muito acertados e divertidos. Que legal, aqui é o seguinte, ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, está jogando o Matheus Ludwig, volta, jogada no campo de defesa com o João Vitor. Pois não, o Albert. É a terceira partida do técnico Mozart, né? E ele defende a invencibilidade sob o comando sob o comando do Guarani. Nas duas partidas anteriores, a equipe empatou com o CRB. Segura aí que vem Bogrão, cruzamento do Persson pra dentro da grande área, afasta Inácio, tira de peixinho do jeito que dá. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de ataque, pressiona o Bogrão, pois não, Alberti? E empatou com o CRB fora de casa e venceu o Cruzeiro no Brinco de Ouro. Então, ainda, né, não terminou a partida, vamos aí em busca da
ainda continuar, né? A invencibilidade do Mozart. É, a equipe do Guarani buscando manter o tabu contra o Bahia e também a invencibilidade do técnico Mozart Santos. Nunca perdeu, né? E vem Bugrão pela ponta esquerda, Matheus Pereira vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Matheus Pereira, jogo parado. Primeira falta da segunda etapa a favor da equipe do Guarani, uma falta que pode levar perigo à meta do goleirão Danilo Fernandes, Alberti. Agora você tem o Nicolas Careca e o Lucão do Break lá, então, pelo jeito, o Mozart quer isso, né? A bola alçada dentro da grande área. Quem sabe agora a chance do Guarani de empatar a partida. A informação para a Pizzaria do Dadá. Atenção, torcedor do Bugrão, energias positivas. Quem sabe agora, quem sabe na bola parada, o gol de empate, um golzinho no início desse segundo tempo. É tudo que o torcedor do Guarani quer em busca da virada contra o Bahia. Vem pra cobrança o Eduardo Persson ou também o Silas pra bater de perna direita. Passa o Persson pela bola, o Silas que vem na perna canhota. Levantou no primeiro pau, fechou Leandro Vilela. Apareceu o Lucas Munha, aparece e tira dali. Ficaram pedindo um toque de mão, o árbitro manda seguir. E tome contra-ataque do Bahia, lançado pela ponta direita, André, botou na frente, linha de fundo, fez o break, fez o giro, soltou atrás para Daniel, dentro da grande área, bateu pro gol em cima do Bruno José. Volta a jogada na ponta direita, tá debaixo do pano lá o jogador do Bahia, jogo parado, posse, bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Teve chance boa a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Na sequência ficaram pedindo um toque de mão, o árbitro não deu nada. Volta o Guarani pro campo de ataque lá pela ponta direita. Bruno José dormiu no ponto de Jalma, toma dele. Deixa de lado a jogada com o Didi que afasta o perigo. Tira pra onde o nariz estava apontado, lateral bola pra equipe do Guarani. Campo de ataque, linha lateral dos técnicos. Já cobrado ali pelo Ludi que deixa a jogada com o Bruno José. Volta um pouco mais atrás com o Leandro Vilela. Leandro Vilela sai da esquerda, vem pro centro, faz uma jogada com o Silas. Silas tomou uma chegada dura ali do jogador do Bahia. E o árbitro parou, marcou a falta. Falta em cima do Silas, ficou caído, camisa 96 do Bugrão, Alberti. É, o Patrick, né? Deu aquela mordida, né? O Guarani trocando passes, tentando achar buracos na defesa do Bahia, que está bem postada. Ali o Patrick deu aquela chegada no Silas. O Silas que normalmente ele chega, ele acabou tomando por trás. Falta de longa distância, mas pro Silas não tem problema, ele bate de qualquer lugar. A informação para a Prona Alimentos. Falta para a equipe do Guarani, intermediária, campo ofensivo, 5 minutos e meio, segunda etapa de jogo, 1 para o Bahia, 0 para o Guarani. Mais uma chance de jogar essa bola dentro da cozinha da equipe do Bahia. Tá armado o Pagode, tá armado o Vatapá dentro da cozinha do senhor Danilo Fernandes. Vem para cobrança o Silas de perna esquerda, o Eduardo Persson de perna direita. Gostou do Vatapá, Albert? Ah, eu gostei. É, então. Vem para cobrança Persson, na perna direita, caprichou, lançou no segundo pau, subiu, Derlan tocou de cabeça. Nicolas Careca, pé direito, bateu, golaço! Golaço! Gol! É do Bugrão! A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Nicolas Careca, camisa 11. Golaço do Guarani no brinco de ouro da Princesa. Falta cobrada pelo Persson na ponta esquerda da grande área. Derlan ajeitou de cabeça na entrada da grande área. Nicolas Careca faz o sinal da cruz, aponta pro céu, diz que não é ele porque é Deus, e é mesmo. Nicolas Careca, um golaço. Perna direita na bola pra empatar o jogo no brinco de ouro da Princesa. Nicolas Careca, camisa número 11, a bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bugrão Mafaldão no brinco de ouro da Princesa. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1. Nicolas Careca, nome da fera, nome da emoção. 1 também para o Bahia, é Danilo Fernandes. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Que golaço, né? Ali, quando ali o árbitro ali da partida, o Bruno... Lance está sendo revisado. Exatamente, está aí com a mão no seu ponto eletrônico. Quando ele marca... Anulou. Eu não vou nem dar o detalhe, mas que foi um golaço, foi. Comemoramos à toa, mas que foi um golaço, Nicolas Careca, foi, viu? Que coisa. Bom, Wagner Ferreira, gol anulado, nada a marcar, volta ao 0 do placar. Por enquanto, 1-0 Bahia. O VAR cagueta, rapaz. Mas acertou, né?
Acertou. O juiz teria dado o lance, teria dado o gol. Quando o Persson cobrou a falta, lá no segundo pau, lá alguém que estava no Derlan. cabeceio, o Derlan, Foi o Derlan. estava impedido. Isso Tava não na frente. menor. Inclusive, foi ele que ajeitou de cabeça. E Agora, o Nicolas Careca... Isso aí precisaria ser revisto. melhor trabalhado, né? Porque demorou demais, né? Demorou demais. Mas não, acho que tem algumas partidas assim, principalmente quando sai gol do Guarani, não devia ter VAR, né? Só contra. Né? Gol contra a gente tinha que ter VAR toda hora e marcar, ainda anular. Mas assim, o lance, né? O lance em si foi muito bonito, né? Jogada ensaiada. O Persson jogou a bola lá no bico da grande área pelo lado esquerdo. O Derlan subiu mais alto que todo mundo. Deu aquela cabeçada, né, pro meio da área. A bola quicou, estava na linha de frente, tipo crime. O camisa número 11, Nicolas Careca, quando tem fogo no parquinho. Princípio de confusão. E o da Jogador do Vó. Bahia tá caído ali, o camisa número 11, o Raí. E o André e o Persson ali começaram um pequeno entreveiro. Aí o capitão nosso, que não abre a boca pra nada, o Leandro Vilela, só fica ali passando a mão no ombro dos jogadores, de vez estirar os jogadores de perto. Gente, estão perdendo, cara. Bola, como diria Claudinei Corsi, texto e bola, vamos jogar bola. Foi que quando, né, houve a dividida, ali o jogador do Guarani foi tirar satisfação e virou aquele empurra. Foi o Matheus Pereira que está indo embora para o futebol português. A informação para a BetChampions. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lucas. Pois não, Claudinei E a Corsi. massa em empate lá no México diz aqui no México passando raiva, Atlas e Cruz Azul, 1-1. 2 times de honra aqui do México. A molecada parece que hoje acordou com o pé avesso. E aí anulou do Guarani, ela falou assim, pensei que a raiva era só aqui, com os times daqui. E o Paulo Marques também já chegou e tá com a gente também, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior também ligadinho em você. 10 minutos passados desta segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Por enquanto, 1-0 Bahia, gol do Inácio. Falta cobrada ao Bahia, chega no toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, finalzinho do primeiro tempo. O Santos segue perdendo para o Avaí por 1-0 e o Flamengo vai vencendo o Curitiba 2-0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Junto com o Bugrão, que vai perdendo para a equipe do Bahia pelo placar de 1-0. E desce pela ponta direita, Matheus Ludic lançou para Nicolas Careca dentro da grande área, dominou, encara a marcação, deixa a bola sair, o último toque foi do Djalma. Escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, escanteio para a equipe do Bugrão lá pelo lado direito do campo, Albert. O Nicolas Careca, diferente, né? Ali disputando a bola com o zagueiro. Ali o zagueirão não pensou 2 vezes, já mandou aquela bola de segurança, né? Mandou a bola para o escanteio pelo lado direito. E quem sabe agora o Nicolas Careca possa fazer um gol que seja válido, né? E agora aquela cobrança de escanteio que ninguém vai ver aquela cobrança Que o ensaiada. Wagner adora, Wagner Ferreira adora. Maravilha. Ou Silas, pra enganar. É pra inglês ver. Quem eu não sei. Escanteio, ou Silas na perna esquerda, o Eduardo Persson na perna direita. Vai o Persson, levantou o primeiro pau, Nicolas Careca no desvio. A bola passa por toda a extensão da área. Se sair, a lateral do Bahia lá pelo lado esquerdo. Pois não, Chamando um abraço aqui para Neucisa Varize Lucato, tá com a gente aqui dizendo eu também tô assistindo. Dermival Aragão, torcedor do Bahia. O Ayrton Cardoso, diz que o VAR só funciona contra o Guarani. Pois é, a rapaziada é revoltada com o VAR. O pessoal tá na bronca. Quase 12 minutos, primeira etapa de jogo. Wagner Ferreira, 1-0 pros homens. Agora ali melhorou um pouquinho, né? O seu posicionamento aí no segundo tempo, tá bem mais ofensivo. E já criou a chance, fez o gol. Evidentemente que o VAR, né, por infelicidade, acabou marcando o impedimento, que aliás acertou. Mas eu faria mais uma alteração ainda nesse ataque do Guarani. Tem o Bruno José aí na rampa de lançamento, né? Tem quem mais lá? O nosso bate lançamento. Lucão do break, todos aí. Aliás, podia lançar para fora do brinco. Fortes candidatos à substituição aí na sequência. E ó, o Bugrão descendo pela ponta esquerda, Matheus Pereira lançou no fundo para Silas, aparece a cobertura da André, tira dali. Rebote para a equipe do Guarani, lateral bola pela ponta esquerda, campo de ataque, o Bugrão pressiona para cima deles, Guarani flechada neles, Bugrão, eu quero rede Guarani para cima da equipe do Bahia. Lançamento do Matheus Pereira para dentro da grande área, sobe, nasce o tiro, perigo, completa o serviço, André tira. Rebote voltou com o Silas na perna direita, mandou pro gol, mandou mal demais. Ela sai à esquerda da equipe do Posso Danilo. dar uma passadinha nas cidades que estão
linkadas com a gente Pois aqui. não, Claudinei Corsi, o mundo inteiro ligado aqui Chá nos canais Grande, do no Futebol Pernambuco, Irecê, na Bahia, Jaguariúna, em São Paulo, Amparo, São Paulo, Salvador, na Bahia, Natal, Rio Grande do Norte, Virginia Beach, nos Estados Unidos, Cachoeiro do Itapemirim, do Rei, hein? Muito Terra do bom, Rei, hein? o Rei que ficou bravo essa semana. Ficou. Ituiutaba, Minas Gerais, Campinas, Estância, em Sergipe, Belo Horizonte, Joinville, Juiz de Fora, Monte Aprazível, em São Paulo, Jaguari, no Rio Grande do Sul, Praia Grande, em São Paulo, São Luís, no Maranhão, Amambaí, no Mato Grosso do Sul, Casa Nova, na Bahia, Montevidéu, no Uruguai, Uberlândia, Maricá, no Rio de Janeiro, Lauro de Freitas, na Bahia, Porto Alegre, São Paulo, Balneário Gaivota, em Santa Catarina, Maceió, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Itaparica, Bahia, onde mais aqui? Tubarão, Santa Catarina, Ijuí, Rio Grande do Sul, Barbacena, Minas Gerais, Dourados, Mato Grosso do Sul, Mata de São João, na Bahia, Feira de Santana, Guarujá, Casa Branca, todo mundo ligado nos canais Futebol Interior. É o mundo inteiro ligado na melhor transmissão esportiva do planeta. Desce o Zombie pela ponta esquerda, Djalma tenta o toque pra dar voz dentro da grande área, aparece a marcação do Guarani, tira o perigo dali, rebote e volta pela ponta esquerda, o toque do jogador do Bahia, toque do Didi, lateral bola pra equipe do Guarani, campo de defesa. Pois não, Albertinho? O Rodrigo Pastana, né, ele acabou falando aí de jogadores, né, o elenco qualificado, ele vai ter que queimar as pestanas aí, né, pra poder fazer a montagem do elenco, porque... Diz você que o elenco do Guarani é muito qualificado. Eu não falei com essas palavras, não, né? Então Albert você disse que é o quê, então? Não, eu disse que o time O do Albert Guarani estaria colocando palavras na sua boca, Lucas? Enfim, eu disse que o elenco do Guarani é um elenco qualificado, não merece estar nessa posição. E o que eu acabei de dizer... Não, você falou muito qualificado. Ah, de muito qualificado para qualificado só. Eu diria que não é qualificado, não. Porque Matheus Pereira, artilheiro com 2 gols... Do meio para trás, o Guarani é um time para pelo menos ficar na Série B. Agora, o ataque é ruim. O ataque, infelizmente, é ruim. Bruno José, Maxwell, Nicolas Careca. Vitinho, não, esses caras aí realmente é difícil. Pelo amor. Pergunta. Pois não. Pergunte. Eu vou fazer uma pergunta, né? Rapidamente, Posso só chamar um break? Claro. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Se do meio para trás o Guarani é nota... Nota 5, vai, passa de ano. O objetivo do futebol é? É fazer gol. Obrigado. Pois é. Lucas, posso chamar um teaser? Pode, fica Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lateral bola Guarani no campo de ataque. Aqui é assim, ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Lateral bola já cobrado pelo Matheus Ludic, que deixou com Bruno José. A bola bateu, rebateu, sobra para a equipe do Bahia com Patrick. Patrick para Davó, aposta a corrida, parte em velocidade, é puxado pelo Ludic e falta. Falta para a equipe do Bahia, jogo parado, posse de bola na metade do campo, posse de bola a favor da equipe do Tricolor de Aço, Canais Futebol Interior aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Trabalho Bahia no campo de defesa, deixa Didi, jogada com Inácio, adiantou, jogada mais à frente com Daniel volta, jogada no campo de defesa com Didi deixa curtinho de lado, jogada com Lucas Muni, argentino, tá meio sumido no jogo, camisa 19, deixa de lado a jogada com camisa 44, Gabriel Xavier lá na ponta direita, ele tem o Inácio, autor do gol do jogo, deixa curtinho, jogada com o Patrick, ele volta, tudo no campo de defesa com Didi, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lançamento pro André na ponta direita, postou corrida com o Matheus Pereira, o último toque foi do jogador do Bahia, lateral, tiro de meta para a equipe do Guarani, vai sair jogando Maurício Kozlinski para a equipe do Alviverde Burino. Pois não, posso ir, Albert? Deixa eu localizar aqui a Massa Spat lá do México, ela diz aqui, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, gaúcha até os dentes. Moro aqui na cidade de Pachuca Hidalgo, no México, 1h20 de distância da cidade do México. Olha, uma gaúcha no México, hein? O que você tá fazendo aí, menina? Pachuca, Guria, o que você tá fazendo aí, Guria? Mas Pachuca, que é uma cidade muito tradicional no futebol mexicano, né? Tem um time da cidade, né? O Pachuca já foi muitas vezes campeão aí da Libertadores deles lá, né? Conca Champions, e vira e mexe, tá no Mundial de Clubes. Eu torço pro Pachuca. Pachuca. O Volpe jogava lá? Jogou lá? Não, o Volpe tá no Toluca, né? Não, Toluca, mas ele jogava antes no Querétaro, exatamente. Querétaro, isso mesmo. Agora que eu ia deixar uma informação para vocês, né? Que tem uma negociação entre a Raposa, né? E o Bidu.
né, o Cruzeiro tem a opção de pagar um valor de 1 milhão de euros, 5,45 milhões, fixados no contrato do empréstimo, por 60% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao Bugre. Outros 40 são da Magnum. A informação para Corujão Autopeças. E desce o Guarani, desce a ladeira, vem buscando empate, corre atrás do prejuízo 18 minutos, segunda etapa, 1-0 para os homens. Matheus Ludig para Leandro Vilela, de primeira tentativa de passe com Bruno José, aparece a marcação, afasta o perigo. Rebote com o Persson na ponta direita para Leandro Vilela, não teve o domínio da bola. Não teve o domínio da bola, ela sai pela linha de lado, linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo. Setor de defesa da equipe do Bahia. Pois não, Wagner Ferreira? Parece que eu vi um Marcinho sendo chamado ali, hein, capaz de entrar nesse meio campo do Guarani. Pra ver se dá uma arrumada, porque realmente criar alguma coisa, o Guarani não tá criando nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Bola batida e rebatida, foi pro chão, entrada do Persson, falta marcada e tá caído camisa 8 da equipe do Guarani. É o Persson? É o Persson. 6 meses fora. Ô Lucas, pois não, Claudinei. O Sidney Fernandes está lá em São José do Rio Pardo, também curtindo a sua transmissão, e o Valdir Carvalho em Ourinhos, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência ao Brasil, é o mundo inteiro ligado aqui nos canais Futebol Interior. Pois não, Albert Cavalcante, o Persson que tá caído no chão. O Persson que tem aquele pequeno problema, né? Ele quando ele joga, ele, né, tem a sequência, beleza, mas quando ele entra no estaleiro, aí não tem jeito, né? Aí é o problema de meses, como diz o Claudinei Corsi. O Claudinei Corsi também tem hora que dá aquela pelada também, né? Ele gosta de esticar um pouco, né? Mas assim, o Eduardo Persson preocupa. Quando aí estamos vendo aí o camisa número 20, né? Estamos vendo o camisa número 20, é ele, hein? Marcinho, também e o Lucas Venuto, né? Exatamente, o Marcinho, o Lucas Venuto e ele, recuperado de lesão, Rodrigo Andrade. Vamos ver quem entra e quem sai. Canais Futebol Interior, aqui nos vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vamos lá, substituições por atacado na equipe do Guarani. Pelo jeito, é o Silas que sai para a entrada do Rodrigo Andrade. Perfeito, Albert? O Silas sai para entrar o Rodrigo Andrade, camisa número 32. O Bruno José foi embora. O camisa 17 para entrar o 77, Vitinho. Não, 77 é o Lucas Venuto, né? O Lucas Venuto, perdão, para entrar o Lucas Venuto. E agora o camisa número 20, né? O Marcinho, vamos ver no lugar de quem que entrou, tá? Porque eu estou aqui olhando aqui, eu sei que entrou também o Marcinho. Provavelmente no lugar do Persson, né? O Persson saiu. O Persson saiu, então o 20 no lugar do Persson. A informação para Ovo Satoshi. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala, Wagner Ferreira. Nenhuma novidade, né? Fez o que tinha que fazer, o até demorou um pouco demais. Estamos aí com 20 para 21 minutos do segundo tempo. Tirou o Silas, que não vinha acertando um passe. Colocou o Rodrigo Andrade, deve melhorar, porque tem mais condição para isso. Bruno José, figura decorativa no jogo, entrou o Venuto, que aliás eu esperava que começasse jogando. Então são alterações feitas aí em posições pontuais. Tá acertando o Mozart. Agora se vai dar resultado, agora só vai depender dos jogadores. Passados 21 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Aos 11 minutos da primeira etapa, Inácio foi pra rede. Bahia 1, Guarani 0. Placar ao vivo, o Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí segue vencendo o Santos 1-0, intervalo de jogo. Flamengo e Curitiba também no intervalo 2-0. Mais cedo pela Série B, CRB e Brusque 1-1. Grêmio e Tombense 3-0 pro Grêmio. Sampaio Correia 3. Vasco da Gama 1. Lucas de Souza. Aqui com a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo, trazendo as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto 1-0 para a equipe do Bahia. Lateral cobrado pelo Ludic. Ludic para Venuto. Venuto de cabeça tentou buscar ali o Nicolas Careca. Aparece a marcação do Bahia, afasta o perigo. E sai jogando a equipe do Bahia. Tabelinha curta na ponta canhota. Daniel para Davó. Davó apostou corrida. Ele tem velocidade. Ele tentou passe no comando. Buscando o Raí. Passe errado. Passe errado para a sorte da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. E aí, Albert Cavalcante, já fez sua aposta na BetChamps?
Então, eu tô aí esperando aí, né? Eu tô precisando aí de uns... Aliás, o Wagner Ferreira não deu o prognóstico hoje, hein, Wagner? É verdade, hoje eu não pude fazer essa consulta. Você não fez seu jogo hoje, Wagner? Hoje não. Porque assim, normalmente hoje, eu vou na onda do Wagner presidente. Ferreira. Isso, quando ele fala, eu jogo. Assim, ó, tá faltando ainda 2 escanteios pra mim, o presidente. 2 eu escanteios. preciso de mais 2 faltas. 2 faltas ainda? E como é que faz pra participar? Pra participar você entra lá, betchamps.com.br, utiliza o voucher Futebol Interior pra R$20 de graça na sua primeira aposta. É coisa boa demais. É só aqui nos canais Futebol Interior, o voucher... Ganhar din-din, ganhar din-din. Ganhar din-din com a BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Aposte com moderação, jogue com moderação, jogue com Deixa eu consciência. mandar um abraço para Camila Flaire, lá em Lisboa, ela que cuida de tudo lá de BetChamps, hein? E vem a equipe do Bahia, o André botou na frente pra cima a marcação do Ludic, fecha a porta pra ele, cara de mal pra ele, na sequência da jogada Lucas Venuto se enrola com a bola, retomada ali pelo camisa número 10 Daniel, deixou com o Djalma na ponta esquerda, invadiu a grande área, o árbitro para o jogo marca falta. O árbitro para o jogo marca falta, falta do Djalma e cartão amarelo pro camisa 54 do Bahia, Alberti. O Djalma ele fez uma bela jogada, né? Ele deu um corte ali, passou ali, ele pisou na bola, deixou o Rodrigo Andrade falando sozinho ali pelo lado esquerdo, porém, entretanto, quando ele foi entrar na grande área, ele deu uma mãozada na cara do camisa número 77, Lucas Venuto, levou o cartão amarelado, o Djalma. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tentativa de jogada lá pela ponta esquerda, campo de ataque da equipe do Guarani, perde a bola Lucão do break, na sequência faz falta. Falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Bahia no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. 25 quase deste segundo tempo, 1-0 para a equipe do Bahia, gol marcado na primeira etapa pelo Inácio. Lucas, pois não, Claudinei? E vem aí o Auxílio Brasil, viu? Lembrando que as pessoas podem comparecer lá na Shimozono Mega Sorte Loterias e fazer já a sua inscrição para o Auxílio Brasil para depois saber se vai ter condições de fazer aqueles empréstimos que o governo vai destinar aí aos beneficiários do INSS, viu, Lucas? Muito bem, prestação de serviço aqui nos canais Futebol Interior. E vem Bahia pro campo de ataque, bola solta lá na ponta direita, vai pro chão, André falta. Falta em cima do André, tá caído, camisa número 13 da equipe do Bahia, jogo tá parado, falta marcada, chance de jogar essa bola dentro da cozinha, Bugrina, Alberti. Pela ponta direita, né, o André foi tentar passar pelo jogador do Guarani, ali o Marcinho, né, o Marcinho junto também com o Matheus Pereira, acabou ali, se chama o famoso sanduíche, ali só que ele acabou acertado, né, no beiço, né, quando ele levanta, falta perigosa, era tudo que o Bahia queria. Falta perigosa, falta lá pela ponta direita, colocado para fazer a cobrança o Daniel para bater de perna direita, o próprio Lucas Muni para bater de perna canhota, o camisa 19 argentino, meio campista da equipe do Bahia. Tensão ali na defesa da equipe do Guarani. Atento no lance, Maurício Kozlinski. Vem pra bola, Daniel na perna direita. Toca de cabeça do Gabriel Xavier. Vai pela linha de fundo. Era o Patrick na jogada. Tocou de cabeça, ela subiu. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Passe do Ludic pro Rodrigo Andrade. Dormiu no ponto, perdeu e tome. Contra-ataque dos homens. Matheus Davó, entrada da grande área. Pé direito, mandou pro gol. Espalma Kozlinski. Tem rebote do Ludic dentro da grande área. Houve um toque de mão do camisa 2. O árbitro mandou seguir. Mandou seguir, entendeu que não foi intencional. Retoma a posse de bola o time do Guarani. Virtinho lançou pra Nicolas Careca na ponta esquerda. Aposta a corrida com o Inácio. Se joga na frente dele lá o camisa 4 do Bahia. Toma a frente dele, na sequência da jogada, o Nicolas Careca empurrou o camisa 4 do Bahia, falta no campo de ataque da equipe do Guarani, campo de defesa do Bahia, e os jogadores do Bahia reclamando do toque de mão do Ludic no lance anterior, Albertinho. Tudo começou, né, depois da falta cobrada, a bola sobrou pra ele, né, o Davó. O Davó tá com medo, né, de fazer gol no Guarani pelo jeito, ainda bem, né. Ele bateu de fora da área, ainda bem. Ele ainda tem aquela dificuldade de fazer gols, né? Finalizador.
Ali ele bateu de fora da área, ali o Kozlinski fez a defesa. A bola voltou toda, né, pererecando na grande área. Ali o Matheus Ludic foi tirar a bola, né, sair jogando, a bola acabou pingando e pegando no braço do jogador. Ali os jogadores do Bahia fazem, né, a pressão em cima da arbitragem, porém, entretanto, ninguém chamou, né, do VAR, chamou o Bruno Arceu de Araújo. O Carlos Eduardo Nunes Braga é o chefe hoje da sala da TI, não sei não, hein. Não deu nada, o árbitro não, mandou foi seguir, nada, não. Foi nada. Para com isso, já foi o lance, Albert. Porque assim... Fala você, deixa o árbitro pra lá. Mas o não, VAR... chega. Não, mas só o presidente. O VAR, você viu o que aconteceu com o VAR, né? No jogo do São Paulo, né? Para. Já foi o lance, já passou, já acabou. Guarani, lançamento para Lucão do Break na ponta esquerda, linha de fundo. Entrou fechando o Lucas Venuto, Lucão do Break cruzou a bola na entrada da pequena área, afasta de rebote, voltou pela ponta esquerda, bateu, rebateu lá dentro da grande área, afasta a defesa do tricolor de aço de novo. Bola que sobe, bola que cai, retomada, Matheus Pereira tenta o toque no comando de ataque, afasta tira do jeito que dá, bola que sobe, bola que cai, tira do jeito que deu João Vitor, a bola bateu, rebateu, briga por ela ali também o Raí, o jogo fica feio, o jogo fica batendo e rebatendo, ela sobra do lado direito. Campo de defesa da equipe do Guarani, agora sim, bota a bola no chão, Matheus Ludic. Aposta a corrida, engata a primeira, segunda, terceira marcha, tenta o cruzamento na entrada da pequena área, entrada da grande área, afasta a defesa do Bahia. Rebote e volta pelo lado esquerdo, o jogo fica mais corrido. Lançamento pro Raí pela ponta esquerda, encara a marcação do João Vitor, tenta o toque no meio, pra absolutamente ninguém, agradece a defesa bugrina, tira do jeito que dá. Rebote cai com o Lucas Venuto, carrega na contramão, sai da esquerda, sai da direita, vem pro centro, deixa de lado a jogada com o Marcinho, aposta a corrida, invade a linha territorial inimiga, lançamento no segundo pau, Rodrigo Andrade dominou, pintou gol de empate, defendeu Danilo Fernandes. Lançamento primoroso do Marcinho pro Rodrigo Andrade. Ele, o goleiro, dominou, a posição era boa, quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. Bate e rebate, né? Ali a trocação. O Guarani de um lado, o Bahia do outro, quando saiu o contra-ataque. O Marcinho, hein, pelo meio, tinha dois jogadores pelo lado esquerdo, todo mundo pensou que ia tocar lá. Não, ele viu o Rodrigo Andrade passando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, passando por trás da zaga. Um toque primordial. Ali, Rodrigo Andrade dominou. Aí não teve jeito, hein? Danilo Fernandes, o goleiraço. Mais um milagre ele faz no Brinco de Ouro. Olha, hoje o homem da partida é o Danilo Fernandes, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pois Lucas, não, Corsi. E aos 30 minutos, Lucas, eu diria para você o seguinte: nem sempre precisamos de um plano. Às vezes precisamos respirar, ter pensamentos positivos e acreditar que tudo vai dar certo. É com esse pensamento, torcedor, que vamos até o fim com a equipe do Guarani. Se não dá na técnica, não dá na raça, é coração na ponta da chuteira. 30 minutos, segundo tempo de jogo. Vem pra cobrança do escanteio, o Marcinho pela ponta direita, levantou no segundo pau, o toque de cabeça do Lucas no segundo pau, Nicolas Careca devolveu na segunda trave, a bola voltou com o Lucas do break de voleio, ela passa a direita do gol, vai fora. Vai fora, tiro de meta para a equipe do Bahia, quase o gol de empate da equipe do Guarani, Alberti. O Marcinho, né, mandou aquela bola com veneno na segunda trave, ali ficou aquela toque de cabeça, né, o Nicolas Careca junto também com o Lucão do Break, a bola acabou sobrando com a perna esquerda, Lucão bateu firme, bateu forte, porém a bola foi sem direção, mas passou ali, viu, pertinho do lado direito do goleiro Danilo Fernandes. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Bahia 1. 31 minutos deste primeiro tempo, TV placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é aos 11 da primeira etapa, Inácio foi para a rede, 1 para o Bahia, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Focalizando a Série C do Campeonato Brasileiro, hoje Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão 1, Campinense Clube Ferroviário 2-0 para o Campinense e o Ipiranga venceu o Botafogo da Paraíba, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 2-1. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Vem Bahia pro campo de ataque, tabelinha, Daniel, sobra com Muni na ponta esquerda pra Djalma, bico da grande área pela ponta canhota, soltou no fundo pra Muni, lance de perigo, cruzamento, bola fechada, toque pro gol, gaveta! Gol do Bahia! É gol, é gol, é gol.
A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Daniel, camisa 11 a dele. Boa jogada da equipe do Bahia. Bela trama. Começou com o Muni, jogou com o Djalma. Djalma devolveu com o Mugni na linha de fundo. Ele fez o cruzamento. Bola rasteira, bola fechada. Daniel, livre, leve e solto. Com gol aberto. Só teve o trabalho de complementar e jogar a bola com um gol vazio pro fundo do barbante. Daniel, camisa número 11. A bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol do Bahia no brinco de ouro da princesa. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Bahia 2, Raí, nome da fera, nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani. Na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Quando o Raí, né, o Raí, camisa número 11, dança o vapo, né, ali a jogada toda começou ali mais uma vez, né, o Matheus Ludic foi muito com o corpo mole, né, pra cima do jogador do Bahia. Ali o Djalma achou o Mugni, né, passando pelo lado esquerdo, pelo grande da grande área. Ele fez o cruzamento. Ali não teve toda a calma do mundo, podia até virar de costa, fechar o olho, deitar. A bola somente bateu no Raí, a bola foi pro fundo do gol. Nada pôde fazer o Maurício Kozlinski. Agora, Guarani 0, Bahia 2. Wagner Ferreira 2-0 para a equipe do Bahia. Quando o Bahia veio pro segundo tempo com o Djalma no lugar do Luiz Henrique, eu disse que esse Djalma aí é bem mais ofensivo, faz gols e dá assistência. E o Anderson Moreira acertou na mosca, colocou o jogador por aí. O que aconteceu aí? Segundo tempo, essa bola ele ajeitou para quem fez o cruzamento e aí o Raí, uma bola rasante ali, pode a interceptação, 2-0 para 2-0 para a equipe do Bahia. Teve substituição na equipe do Tricolor de Aço. Entrada do camisa número 7, o Marco Antônio, Albert Cavalcante. Vamos ver quem saiu aqui. Parece que foi o Raí que acabou de fazer o gol que saiu. Vamos esperar aí a informação. Bem, Guarani, programa de ataque, Lucão do Brigue para Rodrigo Andrade. Deixou de lado com o Ludic, entrada da grande área, tentou toque de lado, buscando o Lucas Venuto, tira a defesa do Bahia. Rebote e volta com o Mugni, tentou apostar a corrida, ficou com o Rodrigo Andrade, que toma a frente dele. E saiu o Raí mesmo, viu, Albert? Então, tô bom, hein? Que de olho, hein? Marco Antônio, camisa número 7, entrou e foi embora. O camisa número 11, Raí. O número 7, Marco Antônio, entrou e o Raí, o camisa número 11, foi embora. A informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, a entrada do Marco Antônio no lugar do autor do segundo gol. Aí o Raí foi embora. Curiosidade em torno desse Raí, ele é carioca e nunca jogou no futebol brasileiro. Ele estava jogando lá na Espanha, lá no La Corunha, e acabou de chegar então ao Brasil e tá aí no quem é que foi a falha ali? Derlan e Matheus Pereira. Derlan e Matheus Pereira. Mas o erro foi no começo, lá com a bola recuada pro foi uma Kozlinski. saída de bola errada. Exatamente, né? O Davó apertou o Kozlinski. Aí o Kozlinski tocou a bola pro Derlan, ele foi tentar sair jogando. Ó o Bahia, bola lançada pra Daniel na linha de fundo, tem espaço, rolou pra trás, dominou, Davó, pé direito, bateu, tem desvio, passa a esquerda do gol. Entrou como quis a equipe do Bahia na defesa do Guarani, deu pane no sistema defensivo do Bugre, Albert. Tá entregue, né? Aí o Guarani entregou, tomou o segundo gol, tomou o baque. Agora jogada pelo lado direito, o cruzamento assim, vou falar de novo, hein? O Davó não quer marcar gol no Guarani, porque a bola sobrou ali, livre, leve, solta pra ele. Sim, houve o desvio, porém se ele tivesse caprichado mais, o que a gente pegava muito no pé dele aqui, né, e caprichasse mais, fazia o terceiro gol. Ainda bem que a bola pegou na zaga, escanteio pelo lado direito, lá vem os homens. Lá vem os homens lá pela ponta direita, escanteio pra equipe do Bahia, vem pra bola, Lucas Muni, levantou, fechada, ela passa por toda a extensão da área, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Sai jogando a equipe do Guarani, campo de defesa, Matheus Pereira domina, pensa, pisa, olha, fatia, penteia, a jogada na ponta canhota, deixa de lado a jogada com Marcinho. Marcinho domina, volta, jogada no campo de defesa intermediária, campo defensivo com Leandro Vilela. Leandro Vilela deixa de lado a jogada com Matheus Ludic, intermediária, campo defensivo, junto à linha lateral dos técnicos pela ponta direita, deixa a curtinha de lado a jogada com João Vitor. João Vitor jogou na ponta canhota para Matheus Pereira, tem espaço, camisa 16, ele corre, bota na frente, 2 passos para frente, invade a linha territorial inimiga, ele volta, a jogada lá no campo de defesa com João Vitor. Público em renda no Brinco de Ouro, Albert. Público de 3.906 pagantes com a renda de R$ 72.810. Então, público de 3.906 pagantes com a renda de R$ 72.810.
a informação para Bebidas Puti. Você acha que o público está satisfeito com o rendimento do Guarani, com esses 3.900 por um jogo Guarani-Bahia? Olha, e aqui no Facebook o Sandro Nunes diz, não adianta, a qualidade técnica do elenco do Guarani é sofrível, a Série C cada vez se torna mais real. E troca-se treinador, né, Claudinei? Troca-se tudo, parece você, que... daqui a pouco eu falo mais aqui do Falta para a equipe do Guarani Marcinho pela ponta direita, Marcinho na bola, camisa 20, atenção, torcedor do Bugre, quem sabe o gol de honra, vem levantamento no segundo pau, subiu o Lucão do Break. O Lucão do Break atrapalhou ali o João Vitor, que chegava com mais condição de cabecear. Ela passa por toda a extensão da área, vai lá do outro lado, lá da bola para a equipe do Bahia. Pode completar aí, Claudinei Corsi. Legal, o Cratalmiro Júnior também está com a gente aqui. O Marcelo torcendo para o Bahia. O Valdir Carvalho diz aqui, Guarani volta ao normal. O Márcio Antônio Zambonini. Sinto muito, mas é muito fraco esse time do Guarani. Se falta técnica, o mínimo que deveria ter é raça, mas não tem. O TZ Suzarte aqui também. Cratalmiro Júnior, o Thiago Moreira com a gente aqui também. Grande Thiago Moreira. O Thiago Moreira secando aqui como sempre, né? Marcando também, presença. É um negócio, viu? Secar time de Campinas, um e outro, dá na mesma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Momentos finais de jogo, 39 minutos, segunda etapa, 2-0. 2-0 para os homens. E vem Rodalega por aí, Albert Cavalcante. Vem quem? Rodalega. Então, Rodalega, camisa número 42, vai entrando. É o 9 o Rodalega, né? O 42 é o Miqueias. Então, vamos lá. Então, o Miqueias, 42, vai entrando e vai embora o Davó. Daniel. O Daniel, camisa número 10, foi embora, entrou 42. É o Miqueias. Perfeito. E o Davó, camisa número 88, vai embora e entrou o camisa número 9, Rodalega. Rodalega. A informação para Brumas Camisetas. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. É um nome esquisito, mas é um nome próprio dele. Nascido em Limeira, aqui, vizinho de Campinas. Então tá entrando aí, vamos ver como é que ele se porta aí. Muito bem, 39, quase 40, segunda etapa de jogo, 2-0 para a equipe do Bahia. Lateral bola para a equipe do Guarani, manda para frente, Matheus Pereira achou, Lucão do Break, linha de fundo, encara a marcação do Inácio, dá nele bola, se enrolou todo com a posse da bola, Lucão do Break, impressionante. Ô Lucas, é assim, né? Impressionante. E o Pastana, conhecido também como desesperador. Pestana, né? Falou que não, que o jogador precisa, o Guarani precisa fazer uma reformulação urgente na equipe. Pelo lado esquerdo, o Lucão do Break tava com a bola dominada, gente. Sozinho. Ele pisou na bola e perdeu a bola, sabe o que é isso? É falta de habilidade, é um momento psicológico ruim, né? E o Lucão do Break tem apresentado, né, esse descontrole emocional, né? Faz tempo que tá com psicológico ruim. 40 minutos, 40 passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Inácio aos 11 da primeira etapa, Raí aos 32 da segunda, Bahia 2, Guarani 0, placar do Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Bola rolando segundo tempo, Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí segue vencendo o Santos 1-0, o Flamengo vence o Curitiba 2-0 e o Lucão continua ruim como sempre. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem Guarani, Lucas Venuto, sai da esquerda, vem pro centro, bota na frente, vai pro chão, falta nele! Falta em cima do Lucas Venuto, que mudou de lado. Tava na direita, foi lá pra esquerda tentar alguma coisa, tentar pelo menos um gol de honra pra equipe do Guarani, Albertinho. Ou se não foi, né, seguraria o Lucão do Break pra não fazer mais caca, né? Ali pelo lado esquerdo, ali o camisa número 13, o André, né, teve que fazer a falta. Marcinho e ele, Matheus Pereira, que pode ser a última partida dele com a camisa do Guarani, pra bola. Agora é gol de Lucão do Break, hein? Quem sabe o gol pra botar pimenta no jogo. 42, segunda etapa de jogo, 2-0 pro Bahia. Marcinho ou Matheus Pereira pra cobrança da falta. Vai autorizar o senhor Bruno Arleu Araújo, árbitro FIFA lá do Rio de Janeiro. Pra bater de perna canhota, Matheus Pereira. Pra bater de perna direita, o Marcinho. Autorizado, o árbitro mandou Marcinho. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. No primeiro tempo teve um chute, não lembro se foi do Silas, né? Ou se foi do Leandro Vilela, que quebrou o placar de um lado. Agora quebrou a lâmpada do outro, Wagner Não, Ferreira. quebrou. Então, aí quebrou. Não, de um lado quebrou o orelhão, né? É. Aí agora quebrou o O placar. placar. Esse Marcinho tem uma máscara maior do que ele, impressionante. Acho que a Cigana Uma enganou. marra, né? A Cigana enganou esse cara aí. Meio armador, Marcinho. Pode entrar na van que vai embora, viu? Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque. Guarani fez até agora 4 substituições. A entrada do Maxwell no lugar do... a entrada do Nicolas no lugar do Maxwell. Rodrigo Andrade entrou no lugar do Silas, o Marcinho entrou no lugar do Persson e o Lucas Venuto entrou no lugar do Bruno José, né? É isso mesmo. Né? Eu colocaria o Ramon para terminar o jogo e botaria o Ludig lá na frente no lugar do Lucão. Ô Wagner Ferreira, e aí, a gente tomando por base, né, mais esse jogo e mais essa derrota do Guarani, que está basicamente já calcificada, né? As palavras do Pastana, Wagner Ferreira, com relação ao elenco do time. Será possível que o cara chega, como chegou Chamusca, como o Michel foi embora, como o Ricardo Moisés, e ninguém vê Lucão do Break, Maxwell, Vitinho, Lucas Venuto, Bruno José, será possível, Wagner Ferreira? Para nós aqui da imprensa e pro... Ou será que a gente que é tão chato assim, meu Deus do céu? Para nós aqui realmente fica nós não entendemos visível. nada de futebol. Não, fica visível a deficiência técnica, né? Para nós da imprensa, para os torcedores, todos entendem. Agora, não é tão fácil assim para você tirar um jogador contratado, né, do grupo. Porque o cara também não vai pedir pra sair, né, Wagner? Se não sair com ele, se o Lucão não sair com ele não vai pedir, ó, gente, eu tô ruim, tô numa má fase, manda eu embora. Isso só aconteceu com o Leandro Castan, né? Segundo consta. Mas já chegou aposentado aqui, ele só oficializou, né? Ele fez as cacas dele e foi embora. Já tava, vamos dizer assim, que só veio só pra... Agora, o jogador que chega falando que queria uma reviravolta na carreira, que era a grande chance da vida dele, de mostrar que ele tinha condições, Wagner Ferreira. É o que eu digo pra você, ouvir jogador, ouvir dirigente, técnico hoje em dia não acrescenta nada, eles só vão falar o óbvio e mesmo E foi a entrevista que o Pastana deu aí, entendeu? Disse que o elenco é bom. Não, e essa história, eu quero saber que essa história de departamento tem que funcionar. Gente, todo mundo chega e fala, os departamentos funcionam. Gente, não é departamento, aí é bola, jogador, vontade. Então, mas não adianta, jogador... Mais 5. Nem esquenta a cabeça com o jogo não, Lucas de Souza. Vamos falar aqui do Guarani, vamos falar da situação, porque narrar realmente esse time do Guarani aí chega a dar asco na gente, entendeu? A gente não consegue mais traduzir para o torcedor nenhuma emoção. O time não, dentro de campo não se apoia, não se ajuda, jogadores ruins, não sabe dominar uma bola, não sabe chutar no gol, não sabe cabecear. O básico do futebol, nós não somos obrigados a fazer isso. Nós somos da imprensa, entendeu? Agora, os caras são profissionais, eles ganham para isso, eles vivem 24 horas disso daí. Os caras têm fisicultor, nutricionista, médico, dentista, preparador físico, entendeu? E o cara não consegue dominar uma bola. O time fica treinando uma semana, Wagner Ferreira. A famosa semana cheia. Passe para absolutamente ninguém, da esquerda para a direita para absolutamente ninguém. É um negócio absurdo. Wagner, essa uma semana... Eu não sei o que os caras fazem, Wagner. Parece que não treinam, parece que eles não vão no Brinco de Ouro. Resort. Vira um e resort. Agora, hein? É muito triste. Eu acho que foi pênalti, hein? Eu também acho. Um lance anterior para o torcedor poder entender melhor, uma jogada individual no ataque da equipe do Bahia. Foi derrubado o jogador e ficaram reclamando um pênalti. O André, né? O camisa número 13, bom jogador, aliás. Esse camisa número 13 fez um forfé na defesa do Guarani, né, Albert? Exatamente. Foi pro chão, tá sentindo alguma coisa ali. Não sei se o VAR vai rever o lance. A gente teve a impressão de que ele foi derrubado, né? Mas se tiver que marcar... Pra mim, se tiver que marcar... O Ludic deu uma chegada, mas parece que o Matheus Pereira completou o serviço. Exatamente. Será que teremos mais um pênalti? O que tá ruim pode ficar ainda pior, né, Albert? Tomara que não, né? Tomara que ali, ó,
não tenha sido nada, a gente está vendo daqui, tomara que não tenha sido nada, mas voltando em relação Agora, vou dizer um negócio também, o departamento médico do Bahia demorou 3 dias para chegar no jogador lá. Não, mas agora, não, 2 mas a 0. tem aquela história, né? 2 a 0, a lesão da vitória. O jogador ficou bravo ali. Ele vai sair. Ô meu, como é que é? Ele vai sair, vai entrar o 2. Tudo dói aqui, cara, tudo dói. O Douglas Borel, entrou o Douglas Borel e vai embora o camisa número 13 e o André. O presidente, sabe, falando sobre agora sobre o Pestana, né? Até mesmo o Claudinei Costa. Torcedor indo embora, os torcedores indo embora, já visando o futuro, né? Se você trazendo um profissional como o Pastana, que já passou por aqui, diz, né? Reza a lenda que aonde você foi feliz no mundo da bola, não volte. O Chamusca voltou e dançou. Agora vem o Pastana. E o Chamusca dançou rapidinho. Né? Não, ele já chegou dançando. Né? No dia que ele fizer aquela apresentação, lembra que ele foi lá no campo de treinamento e ele começou. Eu cheguei aqui, o Guarani já estava na situação. Eu cheguei aqui, caramba. Transferindo, né? Então, porque assim, se eu recebo... O grupo já está formado. Exatamente. Esses jogadores irão tirar o Guarani dessa situação. Agora tá chegando passando falando que vai reduzir. Mas reduzir o quê? Reduzir algo que já é ruim, sem nenhuma reposição, realmente é muito difícil. Né? O Luciano Automóveis diz aqui, mas ainda bem que o Moisés e o Pastana vão contratar pelo menos 10, né? Vai esperando, Luciano, vai. A gente não sabe de onde vai sair recurso para contratar. Hoje ele vai aparecer pedir desculpa pro torcedor do Guarani? Ou vai esperar até quando? Quem? O Ricardo Moisés, da última vez, não vai, né? Então, assim... Tomara que nessa janela... Hoje é a entrevista do Mozart e... Aliás... Criamos algumas oportunidades, alguns jogadores... O Mozart não teria nem que dar... Eu penso, né? Eu penso que o Mozart nem deveria dar entrevista, porque é o mesmo discurso... Não, é muito legal, tem que chegar lá e falar. Não, tem que mudar quem vai dar a entrevista. A gente já sabe o que ele vai falar, né? Entendeu? Que fosse o Pastana da entrevista para ele poder justificar o que ele falou na entrevista dele. E quem sabe o Regis também, né? O Regis, você sabe, né? O Regis foi desligado, né? Já pediu dispensa do Curitiba, né? E aí tá todo mundo aí alvoroçado. Ninguém sabe o quanto o Bahia vai tocando a bola como quer, né? O contra-ataque do Bahia. O Bahia tá jogando em casa. Exatamente, tá tocando a bola como quer ali. O Matheus Lud, 49 minutos e meio, vai terminar o jogo daqui a pouco. E o Matheus Lud, que hoje ficou parecendo também Deixa eu mandar um alô pros torcedores aqui, que a gente ganha mais, entendeu? O Douglas Henrique, essa desgraça de time horrível do Guarani tirou 3 pontos do meu Cruzeiro semana passada. O Fran Narciso. A Terezinha né? de Jesus Narciso Fortunato. Manda um alô pra minha mãe, Maria dos Anjos, que está assistindo o jogo. Ela é bugrina roxa. Alô, Maria dos Anjos. Ó o Bahia. Vem a batida do Patrick Spalma, Kozlinski. Dentro da grande área ainda, Miqueias. Volta o lance mais atrás com o Mugni. Mugni tentou de primeiro. Passe com o Marcos Antônio. Perde o domínio da bola. Ô, dona Maria dos Anjos, a senhora é um anjo, mas o time da senhora, vou dizer um negócio, viu? Tá triste. Quem mais? O Anderson continua com a gente aqui, o Grigoleto tá assistindo, o Fran Narciso, mandando um positivo aqui pra gente. Muitas figurinhas. Quem mais aqui? O Fábio Fernandes diz que tem que buscar mais um treinador, um por mês no Guarani. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Aponta o centro de campo, Bruno Arleu de Araújo. Fim de papo no Brinco, 2 para a equipe do Bahia, gols marcados pelo Inácio e pelo Raí Nascimento, 0 para a equipe do Guarani. Mais um vexame da equipe do Guarani diante do seu torcedor. Continua o calvário da equipe do Gringo, só precisava vencer o jogo hoje para sair da zona de rebaixamento, mas parece que não há interesse, não há interesse, né? Não há interesse e vem no aí time. O fim de jogo dos canais Futebol Lucão, Interior. não vai chorar hoje? Abre aí, filho. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 25 minutos. Começando aqui o nosso fim de jogo, canais Futebol Interior no Facebook, no YouTube, no app para Android e também no nosso canal de áudio que você curte através do nosso site no Brasil e no mundo. Mais uma derrota do Guarani, mais uma decepção para o torcedor do Guarani. Vamos ver quem vai falar aí, Lucão do Break. Faltou trabalhar a bola chegar um pouquinho mais redonda, com mais oportunidades que nem vocês tiveram no jogo passado. O porquê disso? Foi só o adversário que se fechou mais ou teve algo mais que o time não conseguiu suportar? Acho que a gente estava até controlando o jogo, infelizmente tomou um gol ali na bola parada.
Aí eles acabaram se fechando mais e saindo no contra-ataque. Acho que destabilizou um pouco ali o gol da bola parada, porque até então eles não tinham tido nenhuma chance. Trabalhar o próximo jogo. Acho que a gente tinha uma chance de sair, se ganhasse, sair da zona. Acho que mais que nunca continuar nessa pegada e melhorar para buscar o jogo de referência igual ao do Cruzeiro. Vai continuar nessa pegada aí, você vai pra Série C, Lucão do Brito. Meu Deus do céu, gente. Não é possível isso. Que é isso? Que falta de vontade é essa? Vem falar besteira ainda no microfone. Não é possível. Além de burro, de ruim, vem falar besteira no microfone. Vem falar besteira com uma vontade. Que é isso, gente? Gente, o Guarani, uma camisa tão pesada como essa aqui, não pode passar. O torcedor não aguenta mais. Não pode passar. Vamos ouvir o jogador do Bahia. Quem vai falar aí, Albert? Te peguei. Pegou. Fizemos uma boa partida, sofremos em algum Didi. momento da partida. Você conhece o Didi? Que é normal até, né? Jogando fora de casa. Mas o importante foi que a gente conseguiu esse triunfo. Muito obrigada e Tá certo. Bom, gente, tá aí. O Guarani perdeu mais jogador uma. De futebol dois... dando entrevista é a dureza, não, hein, mano? Tem poucos, viu? Poucos que se salvam, viu? Poucos que se salvam. Rogério Ceni, por exemplo, quando era jogador, né? O Rogério Ceni, ele é muito... Entendeu? O Marcos do Palmeiras, né? O Marcos era caras bom que são identificados com a camisa dos seus times, né? Sabe aqueles caras que pode bater no peito, no distintivo e falar, eu torço pra esse time, eu gosto, eu amo esse time aqui? São poucos, velho. É de cá na Ponte Preta, Zenon no Guarani, Rogério Ceni, Careca, Amoroso, entendeu? Marcão no Palmeiras, são poucos, são Lucão poucos. do break, em qualquer... onde nem dançando fala break. esse nome, vai. Nem fala esse nome que dá asco, dá... Sei lá, né? Nem sei o que dá, nem sei o que dá. Doutor Sandro Nunes é o pior time do Guarani que eu vi. E olha que eu já vi time ruins, hein? Muito bem, tá todo mundo aqui, o torcedor, evidentemente, pé da vida, né? Com o Guarani. Nós estamos no fim do jogo, então repercutindo mais uma derrota do Guarani. Vamos aguardar agora a entrevista coletiva do Mozart, né? Em alguns momentos da partida nós dominamos, tivemos algumas situações, mas na bola parada eles chegaram ao gol e aí isso desestabilizou um pouquinho a nossa equipe. E depois nós crescemos um pouquinho na partida, mas ao tomar o segundo gol também o time se abateu demais, né? Ficou desestabilizado, né? Então houve aquela oxigenação, né? Necessária para poder a gente fazer alguma coisa. Resumiu que vai ser entrevista. Impressionante. Claudinei, você estava falando o que o Mozart pode dizer, Eu quero saber no YouTube aí se nós chegamos nos 1000 ou não. Vê aí, Lucas, Faltam por 100. favor. Faltam 100. Como 100? Faltam 100. 100? Temos 900 lá no YouTube. Mas eu pensei, sabe que eu estava fazendo as contas, faltava 10. Então, mas o Claudinei Costa falou que faltava 10. Eu errei. Não, então, mas tem 2 canais. Qual dos dois você estava falando? No Futebol FI. No Futebol FI temos 900. No Futebol Interior, 15.900 e alguns quebrados. Faltam 100. Então vamos lá, gente. Vamos botar esses 1000 aí. Vamos lá. Fala, Lucas, o que você queria falar? Não, você estava dizendo sobre o que poderia o técnico Mozart falar e assim, pelas estatísticas, né? Finalizações, 13-13. Né? Número de finalizações. Finalizações no gol, 5 da parte do Bahia, 1 da parte do Guarani. Posse de bola, né? Que é aquele número que treinadores, né? Os torcedores, os treinadores da modernidade amam, posse de bola estéreo, né? O Moza já tá vendo isso lá pra ele falar. 64% de posse de bola do Guarani. O Moza já vai falar isso. Contra 38, contra 36 da equipe do Bahia. Mas reduziu muito. Posse de bola e não refletir isso em gol, não adianta nada, porque a posse de bola do Guarani é isso aqui, passe no Ludic, Derlan, João Vitor e Matheus Pereira, e vice-versa. Eu falo pra vocês, o Matheus Pereira é o artilheiro do Guarani com 2 gols, gente. E tem gente algo de errado não está certo. Não, e tem gente que falou, eu não vou dizer quem foi. Eu não vou. De novo você vai pegar no pé do Lucas? Não, mas porque... e outra coisa... Não, mas tá certo. Mas tira esse cocar, Alves, pelo amor de Deus. Tira o cocar. Posso tirar agora? Tira. Viu? E outra coisa eu vou falar pra vocês. Infelizmente, os 2 lances dos gols, né, do Bahia, o Matheus Ludic estava nele, né? O primeiro foi escanteio, que o posicionamento. Segundo, e o segundo gol ali... nas costas dele, né? Exatamente, ele tomou um tranco, que pra mim eu achei que foi falta, mas ali o jogador do Bahia fez o que quis. Então... o que a gente observa é o seguinte, realmente, eu sinto, né? Não sei se isso realmente acontece dentro do campo, mas imagina o Claudinei, né? O próprio Albert, presidente, sendo os zagueiros ou defensores de um time como o Guarani. Você se mata ali na defesa, às vezes se posiciona, faz desarme, pro time às vezes criar e o atacante não fazer o gol. Não faz o gol. Então isso, de certa forma, cria um clima ruim. Muito ruim. Muito péssimo. Ruim. Péssimo. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, e isso é comprovado, muita gente
que a gente conversa, até mesmo a própria imprensa campineira concorda que a defesa do Guarani não é uma defesa ruim, é o ataque que não tá fazendo a sua função. E as derrotas acontecem por quê? Porque o time não faz gol. A bola chega na frente, o Guarani tem suas chances e não consegue fazer. Então vamos ter esperança, né, pelo meia Isaac, que ele é meia, mas ele não é meia, ele também joga de atacante, tá? Quando ele começou, né, nas categorias de base do Vasco. E a história do Regis. O Regis se desligou do Curitiba e um sonho do Ricardo Moisés é repatriar, porém, os 3 dígitos, né? Não adianta também ficar esperando tudo em cima do Regis. Então, não, mas porque tudo bem, o mas Regis é um qualificar, armador. né? Não, tudo bem. Você pode até qualificar a armação, mas se não tiver alguém pra Não fazer... adianta. Bruno o Luciano Sábio... Automóveis diz aqui, hoje é dia 16, Ney. Faltam 2 dias para chegar os 10 reforços que o Moisés falou que vão chegar. E vamos ver quem é que vai chegar desses 10 ele falou, reforços. estou né? muito aliviado. Ufa, doutor Sandro Nunes diz aqui, o Albert Cavalcante foi cirúrgico. Também fiquei com a impressão que o Davó não queria fazer gol no Guarani. A que ponto chegamos, hein? Ô Wagner Ferreira, fala alguma coisa aí, Wagner. Pois é, o Guarani tomou 2 gols hoje e passa a ser o pior saldo de gols do campeonato. Também tem isso. Menos 10 gols. E o ataque fez 11. Então, E tomou 21, né, presidente? É aquele negócio. Quando o ataque faz gol e a defesa toma, eles reclamam, né? Tomamos um gol bobo lá atrás, aquele negócio todo. Agora é o inverso, né? A defesa tá bem, o ataque E não faz pasme, né? coisa Somos nenhuma. a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, junto com o Náutico, que também tomou 21, e junto com o Operário, que também tomou 21 gols. Então, realmente, a única saída é que os reforços que vão chegar realmente venham para ser para posições pontuais. Um meia esquerda urgente, 2 atacantes, Vagninho, hein? Goleadores. Vagninho que passou aqui pelo Guarani, que está no Cruzeiro, 32 anos, que está no banco de reservas do Cruzeiro. A última partida do Cruzeiro, parece que ele entrou 20 minutinhos, não sei se foi contra o Guarani mesmo. Vagninho que já passou por aqui, é isso que o Guarani está especulando, sendo que ele quer, também tem propósito exterior. Mas Vagninho... Esse que vem do Vasco aí, como é que é o nome dele? O Isaac. Isaac, é meia armador? Então, ele é meia, mas porém de origem mesmo, ele joga pelo lado, tá? É que ele é mal utilizado, de algumas pessoas que conhecem, né, do Vasco, dizem assim que ele é um meia, porém, entretanto, ele joga no ataque. Não é um Regis, não, né? Não é bem longe. Bem longe. 8 da noite, mais 33 minutos, é isso, torcedor. Não adianta querer passar pano, não adianta, os jogadores do Guarani são ruins mesmo, entendeu? É uma vez ou outra que eles vão acertar, e quando acerta, eles vêm que nem Lucão do break, dançando break, fazendo festa, botando cocar na cabeça, entendeu? Mas mais erram do que acertam. Então, a gente tá cansado de falar aqui, Maxwell, Lucão do break, Vitinho, Venuto, Bruno José, Maxwell... Marcinho, não tem condições, o cara vem pra pintar cabelo, entendeu? O cara vem pra pintar cabelo, pra parecer bonitinho dentro do estádio, dentro do campo. Quer dizer, então o time do Guarani tá completamente desgovernado. Se o Mozart vai dar jeito ou não vai dar jeito, tô duvidando, porque se já chegou o Pastana, já sentou com o Mozart, já falou que eles entendem que o elenco do Guarani é bom, com o Matheus Pereira, lateral esquerdo, sendo artilheiro com 2 gols, se os caras falarem que o elenco é bom e que vão contratar aí 2 ou 3 reforços, muito embora o presidente lá atrás tenha dito que traria 10 se fosse preciso, não vai trazer, evidentemente, ou se trouxer também, não sabemos a capacidade desses jogadores, porque não tem 10 jogadores bons aí para vir para um time da Série B em quase último colocado na tabela de classificação. Então, é isso, torcedor, não adianta passar pano, a gente gosta muito dos times de Campinas aqui, hoje especificamente falando do Guarani Futebol Clube, mas não tem condições. Ou o presidente tem que dar um jeito, não sei se o Mozart, vamos ver o que é que ele vai falar, não deve falar nada com nada também nessa entrevista coletiva, mas enfim, é isso, o time do Guarani é um time ruim, não tem esquema, não tem tática, não tem vontade, não tem força de vontade, a gente não vê um jogador correndo pelo outro, ajudando o outro e querendo fazer alguma coisa. Seu Lucão do break está numa fase péssima, Maxwell, fase péssima, Bruno José não disse porque veio. Então, gente, fica muito difícil. São 8 horas mais 35 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Às 8 horas, mais 39 minutos, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani, que segue na zona de rebaixamento. Teve mais uma chance para sair hoje e não aproveitou. Perdeu para o Bahia por 2-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Luciano Automóveis diz aqui, acho que ainda não tem nada perdido. Se vierem uns 4 caras para vestir a camisa e jogar, temos condições de sair dessa. Com esses caras aí, esquece. Tem que vir reforços de peso. E vai Guarani, manda aqui o Luciano Automóveis, né? O Albert Cavalcante está assistindo com a gente aqui também, no Facebook. Quem mais está com a gente aqui? Já passei toda a rapaziada aqui. O Fran Narciso, né? Eu que falei da mãe dele. Ele falou assim, nossa, não fala isso não, que ela está acamada, mas ela não guarda o Guarani. Nem fale isso para ela, viu? Ela está acamada, mas não deixa esse bugrão por nada. Dona dos Anjos, não é fácil não, viu? Vai sofrer muito com esse Guarani. Pega o terço aí e reza, porque a coisa realmente está feia. Não está fácil, não. 8 da noite, mais 40 minutos, aguardando aí a entrevista coletiva. Nada ainda, né, Albert Cavalcante?
Nada, Claudinei Corsi, estamos no aguardo. Só esperamos, né? Que sabadão, né, moça? Por favor, moça, não enrola, não tem muito o que falar, velho. Chega, pede desculpa, diz que o time foi horrível, não foi bem, perdeu o jogo e vamos pra próxima. Aliás, tem aquela brincadeira do programa Silvio Santos, que a pessoa não pode falar não e por quê. Não é isso? Não é isso, Wagner? Não e por quê, né? As palavras aí. Que não pode falar. Eu tava querendo lançar um desafio aqui, que jogador de futebol e técnico podia falar mais assim, o negócio é trabalho, vamos trabalhar para melhorar. Não podia falar mais isso. Tinha que proibir o jogador e técnico falar, não, é trabalho, vamos trabalhar, vamos erguer a cabeça, é proibido isso aí. É que nem o não e porquê do Silvio Santos. Tô certo ou tô errado, Silvio? Mas você tá certo, Claudinei Corsi, mas não e porquê no duro. Tem que ser no duro, viu? Porque tem que trabalhar. Se for pra falar pra trabalhar... Não pode falar trabalhar, Silvio. Não pode falar trabalhar? Não então, pode falar só. Em busca dos 3 pontos. Tá muito bem. Wagner Ferreira, vamos pras notas do jogo, Wagner? Vamos lá. Tenho até medo de ver essas notas, mas em todo caso... Tranquilo, vamos lá. Analisar o que nós vimos no jogo, né? Vamos lá. Tá muito bem. Vamos então, Felipe Marques para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começando com o goleiro Kozlinski do Guarani, Wagner. Para mim ficou bem clara a falha dele no gol inaugural do Bahia. Ele havia, antes desse lance, né, houve um escanteio, um cabeceio, ele espalmou para fora, que originou o segundo escanteio, aí sim. Me parece que ele ficou com o pé preso no chão, só foi para a bola quando a bola já tinha vindo do cabeceio do atacante do Bahia. Para mim falhou. Tem um lance da câmera que mostra que a bola passou no meio dos braços dele, uma envergadura daquela, um lance que não foi tão rápido assim. Para mim falhou, não há nenhuma dúvida que estamos sendo rigorosos aqui, nada disso. Para mim falhou no gol. Fez uma ou duas defesas que o Bahia também não exigiu muito. E no segundo gol ficou vendido ali naquela bola rasteira, cruzada, um monte de zagueiros ali, não pôde fazer nada. Mas por essas e outras, nota 5 pro Kozlinski. Legal, tem gol na Série C, o Mirassol tá jogando contra o Floresta, quase 30 minutos aí do segundo tempo, 2-0 para o Mirassol em cima do Floresta. Segue na Série A, Avaí 1, Santos 0 e Flamengo 2, Coritiba 0. Matheus Ludic, Wagner Ferreira... E que ele fosse no embalo das últimas jornadas, né? Foi mantido como titular na lateral direita. Não estava mal no primeiro tempo, não. No segundo sumiu do jogo, não sei por que cargas d'água. Com as alterações feitas, ele ficou preso lá atrás. Quase que cometeu um pênalti, a bola bateu na intenção. Teve participação. Dá uma mexidinha aí, Wagner. Bem. A mexidinha que nós estamos sem seu som. No primeiro também, que ele estava no lance, no cabeceio. Então hoje ficou devendo o Ludic, nota 4. João Vitor, um dos zagueiros do Guarani. Não foi mal o João Vitor. Aliás, como não foi mal também o Derlan. Rebatedores, jogando simples. O Derlan não estava no lance do primeiro gol. No segundo, me parece que estava. Ele e o Matheus Pereira. Mas por essas e outras, né, Claudinei? Vamos dar uma nota 6 aí pro João Vitor. E o Derlan na mesma? Ele acompanha. O Derlan ficou no mesmo nível do João Vitor, nota 6. Matheus Pereira, o artilheiro do Guarani. Hoje, 2 gols, né? Diga-se de passagem. Hoje não desceu, não sei se porque... Ele já tá indo embora, havia um problema de... Já encheu o saco, já. Falou, não vou jogar mais nesse time não, chega, tá louco. Tô fora. Pode ser bem isso também. Mas ficou devendo, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas não passou do meio de campo. Não vi uma jogada do Matheus Pereira de botar a bola na área, não vi. Nota 4. Fala aqui que esses negros ruins lá na frente, a gente perde até a vontade. O Silas. O Silas é muito limitado, pode ter até um pouco de vontade, um excesso de força, né, para cometer algumas faltas ali para o ataque adversário. Teve um chute de fora da área, que passou perto, isso foi no primeiro tempo. No segundo, nada notado aqui, até que mereceu ser substituído. Aliás, o Silas, toda vez que tem uma falta ali na liberada, ou ele ou o Persson ali, fica quem vai cobrar? É só um que vai cobrar. Aí um vem, passa por cima da bola, o outro cobra. Aí outro fica lá de bobeira. Se a zaga
rebate, já é um a menos que fica parado lá. Pra poder ajudar. Então é impressionante esse negócio de 2 na bola parada, sendo que um só vai cobrar. Bom, nosso Silas aqui, nota 5. E entrou no lugar dele o Rodrigo Andrade, aos 20 do segundo tempo. Falta de ritmo total. Dá uma mexidinha, Wagner. Nada ainda, Wagner. Dá uma ajeitada aí no microfone. Bem lento, né, o nosso Rodrigo Andrade, motivo do tempo do afastado, piorou a situação, não gostei da entrada não, 4. Leandro Vilela. Não diria que ser um do menos pior ali, pelo menos na parte de marcação foi bem, agora para apoiar, para criar alguma coisa, pisar na área, não é a do Vilela, nota 6. Nota 6. E o Persson, Wagner? Acho que tem que parar com esse negócio de dar a função de meio armador pro Persson, né? Ele entra com a 8, mas como dizem, né? Ele é um primeiro volante, então ele não é nem 5, nem 8 e muito longe de ser um 10. Nessa indecisão ele rende muito pouco, nota 4. Entrou no lugar dele o Marcinho, o grande Marcinho, a 20 do segundo tempo. Muito embora o mérito do Persson ter chutado uma bola na trave, né? Só isso no primeiro tempo. O Marcinho tem uma máscara impressionante, assim, pesa na figura do Marcinho. Entrou, piorou a situação ali. Ele só fez um lançamento pro Rodrigo Andrade no segundo tempo, quase o Rodrigo Andrade faz o gol. Mas nota 3 pro Marcinho. Bruno José. E pra mim tem vaga na van, né? Se é que vai haver uma van de dispensas aí. Porque do jeito que o Pastana quer 25, né? 26 jogadores. 6 jogadores, pô, pelo menos uns 10 aí vai ter que ir embora. E não pode chegar ninguém, né? Não. Chega uns 3, 4, né? Exatamente. É isso. Será aí que chega a 4? Não sei. Qual é o jogador da vez agora? É o famoso Bruno José. Então, metade do primeiro tempo eu perguntei se vamos parar o jogo, conta, ver se o Guarani tá com 11 mesmo, porque tô vendo falar em Bruno José. Nota 0. Quanto, Wagner? 0. Não tem um lance de destaque do Bruno José. Nada, nem armou, nem chutou, nem cabelo, nem brigou pela bola. Como diria aquele locutor lá do Rio de Janeiro, 0! Nota 0! Não é o locutor do carnaval, não, né? Do carnaval. Só que lá ele fala 10, né? Aqui ele fala 0. Nenê de Vila Matilde, nota 10. Bruno José, nota 0. O Venuto entrou no lugar dele a 20 do segundo tempo, Wagner. Aí melhorou. Sim, hein? Ele fez uma fumacinha aqui pelo lado direito, mas não resolveu absolutamente nada. Esperava até que começasse o jogo, pelos últimos jogos que eu tenho visto do Venuto entrando no campo, entrando no jogo. Mas não rendeu nada. Nota 4. Maxwell. Nem saiu aí. Nem saiu no seu microfone, Wagner. Nota? Nota 0. Maxwell, nota 0. E entrou no lugar dele o Nicolas Careca. É 0 porque não tem nota menor, né? Não, menor não. Ô louco, Wagner. Você quer dar menos 10 pro cara? E o Nicolas Careca, o grande Nicolas Careca, que entrou, fez um golaço, hein? Deu uma melhorada, fez um golaço, mas estava impedido na origem do lance. Melhorou um pouquinho, mas longe ainda de ser o ideal, né? 4. E agora? Lucão do Break, Wagner. Nota 0. 3 notas. Eu nunca vi o Cláudio. Eu falei que hoje a Júlio Poca ia piar. Rapaz. Eu sabia. Eu sabia que hoje a Júlio Poca Poca muita paciência com esses caras já, né? É sem massagem. Dando nota de louvor. Sem não massagem. Porque pôs a meia, porque entrou em campo e tal, merecendo nota 1. Nem isso não tá merecendo mais. Ele toma nota 0 porque ele entra em campo. É o contrário agora. Antes ele tomava 1, 2 porque pôs meião, pôs chuteira, pôs calção. E a gente acompanha muitas das vezes, né, as notas que antigamente eram colocadas até no jornal, né? Até hoje. E geralmente o jogador entrava jogava, sei lá, há pouco tempo, ficava um tracinho, né? Um tracinho. O camarada tá ficando sem nota jogando o jogo. Então imagina o nível de apresentação do cidadão, né? Deus do céu. Aliás, falando em Deus do céu, deixa eu mandar um grande abraço aqui para Walter Roberto Paradella e José Arnaldo Canizim, de volta às ondas do rádio, na Jovem Pan FM 89,9, das 7 às 8 da manhã,
com o jornal regional, é isso, Paradela. Não adianta você querer ficar longe do rádio, Paradela. Não adianta. 10 anos fora e você volta aí, não tem jeito. Quem sabe, sabe, não tem jeito. Um grande abraço aí, sucesso a Walter Paradela e também José Arnaldo Canizinho. Muito bem, Wagner Ferreira, a nota do técnico Mozart Santos. É bom nem falar Santos, porque... Tá bem, Santos, se né? fala Santos, já tá mais erro. Tá mais do que provado que o problema não era o treinador do Guarani, né? Vai trocando, né? Desde Daniel Paulista, quem que é o próximo? Mosca. Vai ficar com o Mozart porque o Pastana tem uma certa afinidade. Quem sabe ele tendo mais material humano na mão, ele consiga fazer um bom resultado. Mas hoje sucumbiu, como todo o time, nota 4. O jogo, Wagner Ferreira, quanto valeu o jogo? Não foi mal o jogo, não, hein? Teve algumas alternativas, o Guarani chegou a algumas chances de gol, assim, muito esporádicas. O Bahia também respondeu, um time consciente, provou aí que está realmente sendo um candidato direto ao acesso à Série A. Então, gostei do jogo, sim. Uma nota para o jogo aí, nota 6. Nota 6. E o árbitro da partida, o Bruno Aleu de Araújo, Wagner? Olha, eu temia pela arbitragem dele, pelo seguinte, ele acaba de sair de uma geladeira. Teve um jogo Fortaleza, que teve um gol do Thiago Pikachu, e a comissão de arbitragem da CBF entendeu que houve um vacilo do Bruno Alceu. Então deu uma geladeira para ele fazer uma reciclagem, e voltou hoje. Ele que é do Rio de Janeiro, né? Militar, polícia militar, tem 39 anos. Mas no jogo de hoje não foi mal, não. Foi bem, nenhuma reclamação com relação à arbitragem. Ele até daria o gol, não fosse o VAR chamar a atenção, para anular aquele gol do Nicolas Careca. Então foi bem, foi muito bem o Bruno Arleu de Araújo. O Rodrigo Figueiredo, ele é administrador de empresa, 39 anos no Rio de Janeiro. E o Thiago Rosa é um empresário na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Então é isso aí, boa arbitragem. Tá muito bem, então a nota do árbitro, Wagner? Olha, vamos ficar na média aí, uma nota 6, tá? De bom tamanho. Tá muito bem, aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, na sequência um rápido intervalo e a gente volta já já. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Legal, e às 8h55 o Mozart já está falando, vamos ouvi-lo. O time está no G4, direto na quarta-feira. Então, e aí realmente é uma decisão para nós. É óbvio que nós queríamos pontuar hoje, na minha cabeça nós tínhamos desses 6 pontos pelo menos conquistar 4, essa era a conta que eu tinha feito. Infelizmente só conquistamos 3. Temos 63 pontos para disputar ainda, tem a última rodada do primeiro turno, mais o retorno inteiro.
não existe terra arrasada, é realmente corrigir o que tem para corrigir. Eu entendo a insatisfação do torcedor, que é uma coisa bem natural, porém, nós temos que ter força para reagir. A partir de quarta-feira, nós temos um confronto direto, como eu frisei antes, e aí nós temos que ir lá para vencer o jogo, simples assim. Professor, boa noite. Boa noite. Rádio CBN Campinas. Queria que você fizesse uma análise com relação ao que o Guarani cria, ao que o Guarani marca de gols efetivamente. É o time que mais cria, né? Ações de gols, mas os atacantes mesmo 7 jogos sem marcar. É psicológico, é trabalho? Como trabalhar isso e melhorar esse aspecto? A responsabilidade de criar jogadas ofensivas é minha, na minha opinião. Coletivamente nós precisamos criar. Hoje nós criamos, né? Na minha opinião, nós estamos mais próximos do empate do que eles do segundo gol. E aí, o que nós precisamos melhorar, inclusive depois que nós tomamos o segundo gol, a nossa postura não foi boa. Nós tomamos o segundo gol e aí nós deixamos de jogar, deixamos de competir, nos desorganizamos, e aí isso não pode acontecer. O jogo é muito longo e ele acaba em episódios virando o jogo para o teu lado. Só que a gente precisa acreditar. Nós não podemos, depois do segundo gol, ter a postura que nós tivemos. E aí, realmente, cabe a mim, treinador, e os jogadores, nós temos uma postura diferente. Então, com relação... Eu não gosto de falar da parte individual ou de um setor do time, porque o jogo ele é coletivo, né? Nós dependemos da linha de trás para chegar uma condição boa para os atacantes produzirem. Então, eu não posso falar de um setor só, seria muito injusto assim da minha parte. Então, nós precisamos continuar criando, como você frisou bem, nossa equipe é uma das equipes que mais cria, mas é aí ser efetivo para fazer os gols. Mas isso não significa que os gols dependam só dos atacantes, né? Nós, como um todo, precisamos melhorar. E, inclusive, quando nós estamos num momento difícil, né, ter a postura que nós tivemos no início ali do segundo tempo, de buscar o resultado, de competir, de lutar, enfim. Mas como eu frisei antes, assim, tem 63 pontos para disputar. Nós temos que chegar na marca de 45, né? Esse é o primeiro objetivo. Então, nós vamos lutar para isso. E a partir de quarta-feira, nós temos um concorrente direto a chegar a esses 45 pontos. E nós temos que ir para Chapecó realmente com a postura que nós tivemos do jogo todo contra o Cruzeiro e com a postura que nós tivemos 2/3 desse jogo. Então, o jogo tem 100 minutos e durante 100 minutos você tem que manter a mesma postura. Moça, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Eu quero saber de você se você pretende dar mais minutos para o Nicolas Careca e também o Lucas Venuto. O Nicolas entrou muito bem nesse jogo, né? Ele vinha de uma lesão importante no tornozelo, e aí contra o Cruzeiro ele tentou jogadas, mas era nítido a falta de ritmo. Nesse jogo ele entrou muito bem. E aí eu tenho 3 dias para pensar na equipe que vai iniciar o jogo de Chapecó, assim, né? O Lucas também está entrando bem nos jogos. Não significa que o time que iniciou e as trocas que eu fiz não significa que vai ser o time que vai jogar em Chapecó. Nós ainda... eu estou há 10 dias aqui, 2 semanas aqui, né? Então eu preciso realmente entender profundamente o melhor sistema, ou os jogadores que eu vou colocar num jogo ou no outro. É óbvio que nós vamos ter uma espinha dorsal, mas cada jogo pede um jeito de jogar, né? E aí ter a sensibilidade para escolher os melhores jogadores, inclusive em questão de condição física. É a primeira vez que eu vou ter um jogo no sábado e logo em seguida um jogo na quarta-feira. Vamos ver como que eles reagem fisicamente para aí sim escolher os melhores jogadores, inclusive em termos de condição física para quarta-feira. Boa noite, Mozart. Boa noite. Dr. Freitas, Bugricast. Gostaria que você explicasse a escolha do Matheus Pereira hoje para a lateral esquerda, ao invés do Lucas Ramon, tendo em vista que o Ramon fez uma boa partida diante do Cruzeiro e também pela possibilidade dessa ter sido a última atuação do Matheus Pereira aí dentro desse contrato de empréstimo para o Guarani. Bom, o Matheus é o titular da posição e vinha jogando bem, e o Lucas fez realmente, eu concordo contigo, ele fez um jogo bem sólido no sábado. Porém, o Matheus é o titular natural da posição e é um jogador canhoto, né? Então, ofensivamente, nós contra o Cruzeiro ficamos meio penso por essa característica que um é destro até canhoto. Mas eu concordo contigo, o Lucas fez um jogo bem sólido e é uma possibilidade a mais que eu tenho, né? O James chegou agora, um jogador que tem uma capacidade grande, provavelmente
já vai fazer sua estreia na quarta-feira, mas nós temos o Lucas Ramon que joga dos dois lados. Isso facilita bastante para mim também. Boa noite, moça. Boa noite. Isabela De Vito, da Tati Record TV. Eu queria, indo um pouco na pergunta do Léo sobre a produção ofensiva do Guarani. Nessas duas últimas partidas, os escanteios do Guarani tiveram uma melhora muito grande. Você está treinando isso? Isso é uma parte da estratégia de aumentar também esse ataque do Guarani? Nós treinamos bastante a bola parada, inclusive assim, o jogo acabou indo para o lado do Bahia a partir do momento que você toma um gol com 10 minutos de escanteio, né? E esses episódios, infelizmente, para uma equipe como nós, que estamos na zona de rebaixamento, não pode acontecer. Não pode acontecer. E aí nós temos que treinar mais. Nós estamos treinando duas sessões de treino, as bolas paradas, nós precisamos treinar mais. E ter mais atenção quando isso acontecer, porque nós não podemos tomar um gol dessa forma, né? Fizemos um gol contra o Cruzeiro que foi um gol válido. Hoje eu não sei se o João estava impedido ou não, mas nós temos uma equipe alta, uma equipe agressiva, jogadores que batem bem, seja as faltas laterais que os escanteios, e continuar produzindo para tentar fazer os gols, inclusive de bola parada, que decidem jogos. Decidiu o jogo de hoje. A partir do momento que você sai atrás do placar com uma jogada de escanteio com 10 minutos de jogo, uma equipe que nitidamente veio para baixar e contra-atacar, até porque eles têm um contra-ataque bem efetivo, né? Principalmente com o Davó, né? E dá para ver que o Anderson trabalha muito isso daí, e aí é mérito do adversário. E aí nós não podemos cometer esse tipo de erro, né? É a única forma de fazer ajustes, inclusive depois do jogo de domingo que nós ganhamos, né? Porque quando ganha também precisa de ajustes, quando perde mais ainda, trabalhando, treinando, não tem muito o que fazer. Edson, Rádio e TV Bandeirantes. Moser, desde o tempo que você jogava até agora, esse negócio de nomenclatura não existe mais, existem jogadores que cumprem funções determinadas dentro do campo, né? Uhum. Você também já disse que está há pouco tempo, que está conhecendo o grupo. Mas não seria natural, por exemplo, sem o Giovanni Augusto, você ter um outro meia como o Marcinho, ao invés de jogar com 3 volantes? Eu considero o Perso um camisa 8, né? Barra 10, eu não considero o Perso um volante de origem. O Silas, eu considero ele um 5/8, mais um camisa 8 mesmo sendo canhoto. Então, assim, no meu entendimento, eu joguei com um volante 2 meias, né? Que é o Perso e o Silas, né? E aí o sistema que nós estamos adotando desde a minha estreia contra o CRB. O Marcinho é um meia que tem mais característica do 4-2-3-1 do que o 4-3-3, né? O Giovanni Augusto também, só que daí o Giovanni Augusto eu coloquei ele de 9 para ele vir ser o jogador a mais no meio, acabou dando certo nos 2 jogos, né? Mas enfim, eu como treinador, e a responsabilidade é minha, de tentar fazer com que eu encontre os jogadores que se complementam. E aí pode ter certeza que as trocas que forem necessárias fazer, eu vou fazendo, sem dúvida alguma. Boa noite, professor. Cristiano, da Resenha do Interior. Boa noite. Se falando do jogo passado contra o Cruzeiro, eu vi que você, no intervalo, você fez uma correção dos espaços que o Guarani vinha deixando e o Cruzeiro vinha explorando. No jogo contra o Bahia... Quais foram as correções? Defensivas. Mas quais? Você corrigiu a linha defensiva, onde você acabou eliminando a parte ofensiva do Cruzeiro e tomou conta do jogo. Certo. Na noite de hoje, o Guarani insistiu em deixar esses espaços, onde o Bahia aproveitou esses espaços, explorou esses contra-ataques. O que fazer para corrigir esses espaços deixados pelo Guarani? Eu concordo contigo, principalmente os primeiros 25 minutos. Os primeiros 25 minutos, realmente, o Danielzinho ele saía de dentro para fora e aí recebia nas costas dos volantes. Porque nós estávamos num 5-2-3 para marcar, para tentar igualar a saída do Bahia. Como o Danielzinho estava causando esse problema, nós voltamos para as 2 linhas e 2 e, na minha concepção, nós corrigimos, né? O grande problema é que quando você está atacando e daí, né, depois que nós tomamos o gol, nós tivemos que nos expor mais e, de consequência, você oferece mais contra-ataques ao adversário. E nós sabíamos que o contra-ataque do Guarani é um contra-ataque bem importante, né? O contra-ataque do Bahia é um contra-ataque bem importante, principalmente com o Davó, né? No jogo de terça-feira que o Bahia enfrentou o Atlético Paranaense, o Davó teve 2 chances de gol contra-atacando sozinho, né?
Então, eles têm a capacidade de contra-atacar com um jogador só. E nós sabíamos que eles tinham essa capacidade. Tanto é que a minha maior preocupação no jogo de hoje era quando nós tivéssemos a bola, e aí perdêssemos a bola e eles gerassem esse contra-ataque. Tanto é que, com 3 minutos, o Davó teve uma chance importante que ele alongou a bola. Como que você corrige? Ajustar o nosso ataque marcando, realmente tentar terminar a maioria das jogadas justamente para não conceder o contra-ataque. E aí é só com treinamento, né? Mas não é simples de marcar esse tipo de jogada, tá? Principalmente para um time que é muito bem treinado nesse sentido e um jogador que ele corre 70 metros com uma capacidade que poucos na Série B conseguem fazer, né? Então, eu estava bem preocupado em tomar gol dessa forma, não imaginei que tomaria gol de bola parada. Infelizmente, esses episódios acontecem. O Mozart, o aproveitamento do Guarani dentro de casa é 36% apenas, baixo, né? É com baixo, certeza, né? muito baixo. Queria que você comentasse sobre isso, né? De repente, de maneira a resgatar, e que você fizesse um comparativo também, né? Porque depois da vitória do Cruzeiro, se gerou aquela expectativa, né? De que o time, vai enfrentar o Bahia, mas pelo que apresentou diante do Cruzeiro, ficou a mesma expectativa de que o time, de repente, apresentasse o mesmo futebol. O que diferenciou um jogo do outro, na sua opinião? É muito simples. Contra o Cruzeiro, nós passamos 64% do tempo defendendo. Né? Se você pegar o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro nos empurrou para as cordas e nós nos defendendo. E contra-atacando. Hoje foi o oposto. Hoje nós tivemos que empurrar o Bahia para trás. Então, de consequência, você fica mais exposto. Né? Então, a grande diferença de um jogo para o outro é que o Cruzeiro faz isso contra todos os adversários, ele não fez só conosco, né? Ele faz contra todos os adversários, ele tem a capacidade de empurrar os adversários para trás. E aí nós nos defendemos bem, nós contra-atacamos bem. Os episódios do jogo, eles acabaram sendo favoráveis a nós fizemos o gol já no início do primeiro tempo, ali com 15 minutos, né? E aí o jogo, ele veio para o nosso lado. Hoje nós tomamos um gol com 10 minutos, né? E aí nós já sabíamos que o Bahia ia marcar médio para baixo, né? Então, na minha ideia, nós iríamos atacar com 5 jogadores e sempre deixar 5 jogadores para realmente controlar esse contra-ataque. E aí, tomando um gol com 10 minutos, nós tivemos que empurrar 6 jogadores lá na última linha e daí ficar só com 4 jogadores para tentar controlar o contra-ataque, mas 50 metros de campo, 60 metros de campo para trás contra um jogador com a característica do Davó não é tão simples assim de controlar, né? Então, o que mudou de um jogo para o outro, na minha opinião, é que no jogo passado nós nos defendemos muito mais do que nós atacamos, e nesse jogo nós, pelos episódios do jogo, nós tivemos que atacar mais e, de consequência, nos expor mais. Muito bem, tá aí então definido, né? Gostei dessa última palavra aí do Mozart, né? O negócio, então, ele descobriu o esquema, né? O Guarani, para vencer o jogo, tem que se defender só, e aí ele ganha o jogo, né? Se atacar, não dá. Se for atacar, não tem condições de ganhar o jogo. Jogar recuado é jogar por uma bola, né, Ney? Isso, joga recuado, só defendendo, aí você ganha o jogo. Não pode propor o jogo. Não pode propor, não pode atacar. Ele falou que tem 5 jogadores mais 5, né? Ele precisava ter os jogadores, né? Ele falou de 5, mas ele não tem os jogadores. Mas tudo bem, o Wagner vai falar já. O Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui nesta jornada esportiva. Albert? O Guarani se encontra, né, nessa Série B na 19ª posição, né, com 17 pontos. Lembrando, né, o torcedor bugrino, que Chapecoense e Guarani jogam na quarta-feira. A Chapecoense está na 17ª posição com 18 pontos. Mais uma partida, né, de extrema importância para o Guarani para tentar sair da zona de rebaixamento. E uma vitória lá seria sensacional. Lembrando que o Bahia, todas as vezes que jogou no Brinco de Ouro, veio para Campinas, nunca havia vencido o Guarani. Pois não, mais um recorde, né, negativo. Os tabus vão caindo. Os tabus vão caindo. O Guarani perde para o Bahia a primeira vitória do Bahia aqui em Campinas. Claudinei Corsi. Valeu, Albert. Grande abraço para você. Até a próxima, Albert Cavalcante. Até a próxima, então, só lembrando. Excelente domingo, hein? Exatamente. Para todos nós, amanhã estaremos nas nossas casas, né? Lembrando que é Chapecoense e Guarani, tá? Quarta-feira, às 19 horas, com Claudinei Corsi e a Companhia Limitada. Legal, grande abraço. Este Albert Cavalcante trouxe aí o seu destaque final aqui nesta jornada esportiva em que o Guarani perdeu para o Bahia. Mais uma derrota do Guarani, 2-0. Santos também perdeu
Mais uma para o Avaí 1-0, o jogo já terminou, o Flamengo venceu o Curitiba 2-0. Ceará e Corinthians estão jogando, o Corinthians vai vencendo 1-0, 10 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho você vai curtir esse jogo aqui com a MS Web Rádio. Wagner Ferreira, você ouviu atentamente a entrevista do Mozart, falou alguma coisa, concorda com tudo, com nada ou em partes, Wagner? Bem, é difícil para o treinador também, numa situação dessa em que se encontra o time. Vem de uma vitória contra o Cruzeiro em casa e joga de novo em casa contra o Bahia, dá um vexame desse perdendo por 2-0. A justificativa dele de que contra o Cruzeiro ele se defendeu e no contra-ataque, saiu no contra-ataque, ganhou o jogo. Hoje teve que propor o jogo e acabou deixando espaços para o Bahia fazer os 2-0. Então tem que encontrar um equilíbrio aí, não é assim, jogando dentro de casa, tem que jogar de uma certa forma contra qualquer time. Quando vai jogar fora, sim, alguns cuidados defensivos, mas jogando dentro de casa, na verdade, o Claudinei, qualquer treinador, ele não vai fazer crítica nenhuma. Ele disse que não gosta de fazer comentários sobre setores, nem jogadores, né, na sua individualidade. Aliás, nesse esquema que a gente está indo, daqui a pouco ninguém vai falar mais nada sobre nada, né? Você não pode falar do jogador individualmente, você não pode falar do setor, você não pode falar do grupo, você não pode falar de não sei o quê. É um mimimi tremendo, ninguém assume responsabilidade. É verdade isso aí. Entendeu? Quer dizer, ele vai chegar aqui, tem que chegar e falar assim, ó, olha, realmente o Lucão do Break não tá dando, não tem condições. O Maxwell eu tirei porque ele tá tropeçando na bola. Quer dizer, o cara, ou ele é chefe, ou ele assume, ou ele é na mesa, entendeu? Ou ele fica quieto, então. Não é assim que funciona. O Lucas até chegou a comentar com você. Tudo bem, off, eu sei disso, mas, pô, sabe, daqui a pouco não adianta o cara dar entrevista. Ele não fala sobre o jogador, ele não fala sobre o presidente, ele não fala sobre o superintendente, ele não fala sobre o grupo, ele não fala sobre o setor. Vai falar sobre o quê? E não sabemos qual é o time para quarta-feira, porque... Nem ele sabe, nem ele o departamento médico pode aparecer com uma lista aí de... Pelo menos só tem 3 dias para ele pensar, é menos caca para fazer. Então, se tivesse uma semana, ia fazer mais besteira ainda. O departamento médico pode aparecer com alguma surpresa, né, Lucas? Aqueles comunicados à véspera do jogo. Ah, no Guarani sempre Aqueles tem. comunicados maravilhosos, sempre às vésperas do jogo. O Persson não saiu machucado? Então. 6 meses. 6 meses para voltar. Então, você não adianta falar que esse jogador é melhor que aquele. Estão todos ruins. Sim. Em sua maioria. Em sua totalidade, né? Exatamente. Então, a única saída é aquilo que a gente estava comentando. É a janela aberta e dar sorte. Contratações E pontuais. rezar. E encontrar jogadores dentro daquilo que o presidente já tinha colocado. Que venham para jogar. Não vem para compor grupo. Compramos um jogador. Agora, uma coisa ele falou certo aí. O time tomou o segundo gol, 2-0, jogando em casa, com a maioria da torcida a seu favor, apesar de uma torcida pequena, e não vai mais torcedor realmente, porque não a situação adianta. é ruim, né? O time dentro de campo não traz a torcida, né? Então, o que acontece? Ele falou certo, depois do segundo gol, o Guarani morreu. Acabou, entregou o jogo, podia tomar de 3, 4, 5. É como se tivesse vivo até 1-0, né? Isso, exatamente. Talvez depois daquele gol anulado pelo VAR também. Também foi outro fator que deu uma diminuída no time, que se né? faz aquele gol, de repente, sei lá, né? A gente não sabe o que esperar do time do Guarani. São várias nuances do jogo, a gente fica imaginando. A verdade é essa, aqui, né? Você imagina, porque você não sabe como é que esse time do Guarani vai reagir. Não dá para saber. Não dá para saber se os jogadores estão afim, se não estão afim, se eles estão gostando do treinador, se não estão, se não gostavam dos que saíram, se não estão gostando do que chegou. Sabe, se tem salário atrasado, se não tem. Enfim, é difícil. O Guarani está numa situação realmente complicada, Wagner. Se não somar os 3 pontos na partida contra o Criciúma, contra a Chapecoense, vai ter que virar o turno, né? Tem que virar com pelo menos 20, né? Tá com 17, virar com 20. Tem que buscar mais 24 pontos. Mais 24 pontos para ficar no limite ali, na linha de corte para permanência. Então o segundo turno vai ser de lascar pro torcedor bugrino, hein? Vai ter que Wagner Ferreira, mais alguma coisa, Wagner, não, a acrescentar? Só dizer que o resultado foi justo, né? O Bahia mereceu, não resta a menor dúvida. E se fosse 3-4 também não seria nada... Tava justo também. Vamos para a próxima, né? Como diz o outro. É isso, Wagner. Só fechando então, amanhã, rodada da Copa ASEC, a Copa Imprensa IGA, Wagner, na ASEC. Exatamente, temos 2 jogos, né? A TV Record, TV Tati contra o nosso time aqui, do futebol interior. E na sequência, a Associação Campineira de Imprensa com o Diário Campineiro contra a Rádio Central. Então, uma manhã bonita, amanhã na SEC. A partir das
Primeiro jogo 8h30, mas você sabe, 8h30 domingo, né? não começa, Não né? vai. É 9 e pouquinho. Ô, Wagner, amanhã acho que eu vou lá para ver o time de futebol interior. Você acredita no time de futebol interior amanhã contra a TV Tati Record, Wagner? Olha, o time deles é muito bom, hein? E o futebol interior o amanhã nosso vai ter perdeu Lucas de na Souza. primeira rodada. Vamos ver, porque... Reforço de Lucas de Souza. Estaremos lá na meiuca. Você joga de quê? Teimoso. Onde precisarem Marcando de mim. quem? O Alan. Alambrado. Alambrado. Vamos ver, amanhã teremos uma manhã bonita lá na SEC. Grande abraço. Legal, um abraço, Wagner. Obrigado. Até Aí, lá. Wagner Ferreira, então, com seus comentários finais. E nós vamos, então, agora, para fechar esse nosso fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, conferir a ficha técnica para a Prone Alimentos em 30 segundos com Lucas de Souza. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Em mais um vexame do Guarani, dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Neste sábado, o Guarani mandou a campo Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Persson, depois Marcinho, Leandro Vilela e Silas, depois Rodrigo Andrade. Na frente, Maxwell, depois Nicolas Careca, Bruno José, depois Lucas Venuto e Lucão do Break. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart Santos tinha o Arthur Gazi, Lucas Ramon, Hernando, Ronaldo Alves, Índio, Matson, Vitinho e Iago. O técnico Anderson Moreira mandou a equipe do Bahia dessa forma: Danilo Fernandes, Inácio, Didi e Gabriel Xavier, 3 zagueiros, André, depois Douglas Borel e Luiz Henrique, depois de Djalma, né, os 2 alas da equipe do Bahia. E ainda no meio campo tinha o Patrick, o Daniel, depois Rodalega e Lucas Mugni, argentino. Na frente, o Raí Nascimento, depois Marco Antônio e Matheus Davó, depois Miqueias. Ainda no banco de reservas havia o César, o Zé Vitor, o Jacaré e o Rildo. Gols. Na primeira etapa, Inácio foi para a rede aos 11 minutos da primeira etapa e aos 32 do segundo tempo, o Raí Nascimento deu números finais à partida: 2 para o Bahia, 0 para a equipe do Guarani. Arbitragem do senhor Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, assistido aí pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e pelo Thiago Rosa de Oliveira. O Thiago Rosa, que foi quem anulou o gol do Nicolas Careca, né, no início da segunda etapa, o gol que poderia dar um empate para a equipe do Guarani. Quarto árbitro, o senhor José Guilherme Almeida de Souza, de São Paulo, e o VAR em cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga. 16 de julho de 2022, o jogo começou às 18h30, Campeonato Brasileiro Série B 2022, 18ª rodada lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, para um público de 3.906 pagantes, R$ 72.810 de renda. 3.906 pagantes, R$ 72.810 de renda. Essa é a ficha técnica para Guarani 0, Bahia 2, Claudinei Corsi. Legal, Lucas. Grande abraço para você. Ótimo domingo para você. Ótima noite de sábado e até a próxima. Até a próxima, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, Felipe Marques lá modulando os médios, graves e agudos, ao Albert Cavalcante, que já foi buscar a pizza, né? E a você, ligado e conectado nos canais de Futebol Interior, muito obrigado pelo grande da sua audiência, pela honra da sua presença. Fique ligado, quarta-feira tem transmissão Ponte Preta e Náutico aqui nos canais de Futebol Interior. Fique com Deus e até a próxima. Um ótimo domingo para você. Fui! Legal, este Lucas de Souza, finalizando aqui o nosso fim de jogo com a ficha técnica de Bahia 2, Guarani 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou finalizando aqui o nosso fim de jogo, não sem antes lembrar que daqui a pouquinho você curte aí Ceará e Corinthians. O Corinthians vai vencendo 1-0. Amanhã, domingão, 11 da manhã, tem Juventude Goiás, na retransmissão da Rádio Sagres AM 730, a partir das 10h30 da manhã. Tem Campeonato Brasileiro da Série A, 4 da tarde. Tem o Botafogo jogando contra quem aqui, né? Contra o Corinthians, não pode ser, né? Corrige pra mim aí, Lucas. Contra quem o Botafogo joga amanhã? Muito bem, vamos pegar aqui. 4 da tarde, Série A? 4 da tarde, Botafogo e Atlético Mineiro, jogo lá no Nilson Santos, lá no Engenhão. Nilton Santos, beleza. Teremos América, Mineiro e Bragantino às 7 da noite, na retransmissão da Rádio Futebol Total. E na segunda-feira, às 8 da noite, tem Palmeiras de Cuiabá, na retransmissão da CIN ou da equipe Gol de Placa, abertura às 19h30. E lembrando que a equipe de esportes do canal Futebol Interior, a equipe local, volta na quarta-feira para o jogo comando
Ponte Preta e Náutico no Moisés Lucarelli, com todas as informações de Guarani e Chapecoense na quarta, a partir das 6 horas da tarde ou da noite, como você preferir. Pois é, então com essas informações a gente coloca um ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 9 da noite, mais 20 minutos em Campinas. Nove e 20, colocando um ponto final também na nossa jornada esportiva. Você acompanhou o Bahia 2, Guarani 0, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Por aqui a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, através do Facebook, do YouTube com 2 canais, do nosso app para Android, em breve app para iOS também, e do nosso canal de áudio é Claudinei Corsi, quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de sábado, um excelente domingo, uma ótima semana, que todos os seus desejos se realizem. Fiquem com Deus, muita saúde e muita paz para você. Domingão tá aí, curta a sua família e a gente se cruza por aí nos caminhos da bola. Tchau, fui! Termina aqui